Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 153. Capítulo 1545. Distância. Capítulo 1545. Distância. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Quando Zangiali cumprimentou Lin Jinjiang, a intensidade da multidão atingiu o pico. Zangiali também acenou com as mãos para o público. Então, ele começou a se acalmar para acalmar suas emoções. Su Muxen não era alguém que pudesse ser derrotado apenas por estar entusiasmado. Su Muxen ingressou na aliança na 4ª temporada. Nesse sentido, Zangiali, que ingressou na 2ª temporada, poderia ser considerado seu sênior. O início da 4ª temporada foi quando Ye Xiu e Ye Selen Era estavam no auge, tendo vencido todos os 3 campeonatos anteriores. No entanto, vários jogadores do Ye Selen Era se aposentaram naquele verão. Todos estavam observando o Ye Selen Era com atenção, imaginando se conseguiriam preencher essas lacunas. Então, Su Muxen, uma linda garota, apareceu em sua mira. Em termos de publicidade, Ye Selen Era teve sucesso. O simples fato de uma jogadora ingressar no time foi suficiente para gerar muita discussão por parte do público. Mas para os jogadores profissionais que se preocupavam em ganhar o troféu do campeonato, se esta jogadora tinha ou não a habilidade para apoiar a sua adição à equipa era sua principal preocupação. Ela teve que competir com aqueles que estavam no auge da glória e ficar ao lado do jogador mais problemático do cenário competitivo. Logo depois, todos notaram rapidamente a surpreendente sinergia entre Su Muxen e Ye Xiu. Era como se eles praticassem juntos como parceiros há muitos anos. Mais tarde, eles descobriram que Su Muxen e Ye Xiu tinham uma longa história juntos, então fazia sentido que os dois já tivessem um certo entendimento um do outro. Algumas pessoas até brincaram que Ye Xiu tinha planos realmente profundos, criando um parceiro de glória para si mesmo desde quando eram crianças. A partir daí nasceram os Golden Partners, e por se tratar de uma dupla masculina e feminina, muita gente os considerava amantes. Houve até muitos jogadores profissionais que ficaram com inveja. Parceiro de uma garota, e ainda por cima linda, como aquele bastardo poderia não estar se divertindo muito? Infelizmente, apesar de serem aclamados como os melhores parceiros da glória, eles não conseguiram defender o título do campeonato. Na 4ª temporada, a culpa pode ser que os novatos não tenham experiência suficiente. No entanto, aqueles que roubaram a coroa do Ye Selen Era foram uma equipe que foi auxiliada por um novato. As 3 turfas Ye Selen Era foram eliminadas pela tirania. Sob a proteção do novato Zhang Xinji, a tirania derrubou a dinastia da Era Excelente. Então temporada 5, temporada 6, temporada 7. Todos os anos, os dois permaneceram como os melhores parceiros. Não houve debate sobre isso. A sinergia deles juntos era incomparável. Mas e as suas conquistas? A Era Excelente estava piorando a cada ano. Como núcleo da equipe, os melhores parceiros foram os primeiros a serem escolhidos. O mundo reconheceu a incrível habilidade de Ye Xiu há muito tempo. O Alton Leaf ainda parecia tão poderoso como sempre. Então, a questão passou a ser. A questão estava em Su Muxen. Como resultado, a polêmica cercou gradualmente Su Muxen, e sua aparência parecia ser o foco principal dos ataques. Todos os tipos de palavras maliciosas foram lançadas contra ela e até hoje o debate não desapareceu completamente. Se esse fosse realmente o caso, então as coisas seriam fáceis. No momento em que os 2 personagens foram carregados no mapa, Zangiali teve esse pensamento. Su Muxen mudou. Para jogadores como Zangiali, que a observaram como adversária por muitos anos, eles puderam sentir essa mudança. O Su Muxen focou na sinergia e coordenação com Ye Xiu. Devido a esse foco, suas opções muitas vezes tenderiam mais para o sentimentalismo do que para a racionalidade. Ao mesmo tempo, também fez com que ela não tivesse autonomia. Claro, não chegou ao ponto em que o mundo exterior a culpasse por isso, mas a falha ainda existia. Essa falha começou a melhorar gradualmente após a aposentadoria de Ye Xiu. Ela havia perdido o alvo de sua coordenação e sinergia. Ela havia perdido seu parceiro de muitos anos. Talvez Su Muxen não tenha tido escolha senão fazer ajustes. No entanto, esses ajustes a tornaram mais forte. Depois de ingressar no Team Rap e retornar ao lado de Ye Xiu, ela não voltou para o anterior Su Muxen, que se concentrava apenas na sinergia e coordenação com Ye Xiu. Ela assumiu uma postura completamente nova para lutar ao lado de Ye Xiu mais uma vez. Ela era diferente. Ela estava melhor. Aqueles familiarizados com Su Muxen como oponente rapidamente perceberam sua melhora. À medida que a temporada avançava, a habilidade que ela exibia tornava-se cada vez mais formidável. Foi porque ela estava se adaptando ao seu novo time. Mesmo que Rap tivesse Ye Xiu, os outros eram novos companheiros de equipe. Não foi até que ela se assimilasse completamente neste novo ambiente que sua verdadeira habilidade seria demonstrada. Foi uma temporada inteira e metade dos playoffs, mas ninguém sabia se ela havia atingido o auge. Tudo o que sabiam era que durante toda a temporada ela vinha melhorando constantemente. Se ela teve ou não um avanço no futuro também era incerto. Eles notaram sua evolução há muito tempo e deveriam tê-la estrangulado há muito tempo. Zangiali suspirou. A partida havia começado. Daslen Undred Blossoms brincou com o pente de munição de sua arma enquanto corria para a frente. Su Muxen também não demorou. Dancing Ren partiu rapidamente também. Os dois corriam em direção ao centro como se quisessem ser os primeiros a alcançá-lo. Encontro. Os dois logo se notaram. Embora ambas fossem classes de longo alcance, os lançadores tinham o maior alcance de todas as classes.
Somente a habilidade Thunder Snip do Sharpshooter poderia superar os ataques de um Launcher. No entanto, os atiradores de elite não podiam confiar apenas nessa habilidade para lutar com os lançadores. Foi uma habilidade de alto nível. Depois de usado, ele teria um longo tempo de espera e não poderia ser enviado como spam. Nenhuma classe poderia competir com o alcance de um lançador. Ao lutar contra um lançador, a distância teve que ser reduzida. A diferença entre as aulas era a distância. Dazzling Undred Blossoms ainda não havia entrado em seu alcance efetivo de tiro, quando Dancing Rain começou a atacar. Boom! O fogo jorrou quando os ataques chegaram. Mas a uma distância tão grande, havia bastante tempo para ele se esquivar. A essa distância, geralmente não era um problema muito grande para a maioria das classes evitar ataques do lançador. No entanto, ao tentar diminuir a distância, você poderia facilmente perceber que a cada passo, a ameaça dos ataques do lançador aumentava. Quando a linha de fogo do lançador foi alcançada, ficou ainda mais difícil passar pelo fogo da artilharia pesada. Sumushen deixou a tirania experimentar uma habilidade especial dela, 3 linhas de tiro que se cruzavam. A tirania chamou isso de linha de fogo floco de neve. Tentar ultrapassar a linha de fogo de Sumushen foi extremamente difícil. Como resultado, na última rodada, Lin Jinja não se preocupou em tentar e aproveitou o conjunto de regras. E quanto a Zangiali? Depois que Dazzling Undred Blossom se esquivou do ataque de Dancing Rain, ele jogou uma granada, não muito longe dele, a apenas 3 passos de distância. Boom! A granada explodiu. Fogo e fumaça levantaram calcário no ar. Dazzling Undred Blossoms parecia tremeluzir e ficar nebuloso na luz. Então, uma segunda e uma terceira granada se seguiram. As explosões se sobrepuseram e Dazzling Undred Blossoms desapareceu. Ele estava usando seu estilo Undred Blossoms como disfarce enquanto se aproximava. Bum bum bum. Explosões soaram continuamente. Luz e sombra se espalharam, tornando impossível descobrir a localização de Dazzling Undred Blossom. Além do mais, ele não estava se movendo em linha reta. Tá. Dancing Rain sacou uma metralhadora. As balas voaram e varreram a luz. Ela sabe um pouco. Zangiali viu a Gatling Gun e sabia que Sumushen havia feito algumas pesquisas sobre seu estilo sem flores. Afinal, os dois lutaram um contra o outro por muitos anos. Desta vez, eles se encontrariam nos playoffs. Como ela poderia não se preparar para o famoso estilo de jogo de Zangiali? Infelizmente, não foi suficiente. Se o estilo das 100 flores pudesse ser destruído tão facilmente, como poderia ter se tornado famoso? Desviar. Dazzling Undred Blossoms evitou as balas da Gatling Gun, e isso não pareceu afetar nem um pouco seus próprios ataques. Em um piscar de olhos, a onda de luz avançou outro comprimento. De repente, a luz explodiu como fogos de artifício. Esta exibição final foi a mais brilhante e a mais ofuscante. Naquele instante, todos que assistiam no estádio ficaram deslumbrados com a luz. Esse florescimento repentino não deveria mais escondê-lo. O espinho escondido pelo cacho de flores disparou. Bang, 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 bang. A velocidade de disparo da pistola automática estava acima do revólver Sharpshooter comumente usado. Os atiradores de elite costumavam usar revólveres porque podiam empunhar 2 vezes, permitindo-lhes disparar o dobro de tiros. Foi o que lhes permitiu suprimir outras classes de artilheiros. Os atiradores de elite também podiam empunhar pistolas automáticas duplas. Isso lhes daria uma velocidade de tiro surpreendente, mas poucos optaram por fazê-lo porque as pistolas automáticas eram consideradas armas mágicas. Por outro lado, os Spitfires costumavam usar pistolas automáticas precisamente porque a maioria de seus ataques causavam dano mágico. Bala de gelo. A bala de gelo causou dano de gelo. Cada bala tinha uma camada de luz azul fosca emanando dela. O ar gelado flutuava ao seu redor. Quando a bala voou para frente, deixou um rastro de cristais, um após o outro. Em pouco tempo, inúmeras trilhas se concentraram. Depois que a habilidade de avanço de classe expansão de munição foi elevada ao nível máximo, balas especiais de uso único, como Ice Bullet, poderiam ser armazenadas até 20 vezes. No instante, todas as 20 balas foram disparadas. KK. Dazzling Undred Blossoms terminou de trocar os pentes de munição. Antes que a luz se dissipasse completamente, ele saiu correndo. Bang, 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 bang. Outra rodada de tiros. Desta vez, as balas deixaram um rastro vermelho de fogo, Blazing Bullets. Dazzling Undred Blossoms já havia entrado em seu alcance de ataque, então ele imediatamente lançou seu ataque. Mesmo que seu poder de fogo não fosse tão poderoso quanto o do Launcher, ele poderia atacar muito mais rápido. Suas balas mágicas também desencadeariam efeitos especiais no contato. Zangiali não temia uma luta àquela distância. Quanto a Sumushen, Kakaka e depois um suporte caíram no chão. Ela colocou seu canhão pesado sobre ele, enquanto ficava atrás dele, com as 2 mãos segurando-o de forma estável. Ela não correu. Sumushen fez com que Dancing Rain usasse Moonted Gun novamente. Na última rodada, ela o escondeu na lava e o usou para destruir os planos de Lin Jinjian. Desta vez, ela não escondeu isso. O vento começou a se reunir em torno de seu canhão. Embora as balas de gelo a tenham atingido uma após a outra, o vento rugiu de uma só vez. Foi outra habilidade de nível 75. Furacão Canhão. Capítulo 1546. Consolidando uma vantagem. Capítulo 1546. Consolidando uma vantagem. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Inflexível. Não havia como ser mais inflexível do que isso.
Sem se mover nem um centímetro, seu canhão alinhou-se perfeitamente. Sumushin deu as boas-vindas a Dazzling Undred Blossoms de frente. Uau! O furacão Cannon voou acompanhado de assobios estridentes. Quando Dazzling Undred Blossoms disparou sua segunda rodada de ataques após recarregar, seus tiros foram todos capturados pelo canhão furacão e foram desviados do curso. Zangiali ficou surpreso. Ele não esperava que Sumushin atacasse com tanta força. Na última rodada houve truques e mais truques. Nesta rodada, ela não poderia ser mais direta nem se tentasse. Sumushin tornou-se um jogador que poderia tomar uma decisão inabalável com base na situação atual. Ela se libertou das algemas da cooperação excessiva com Yeshil e não tinha mais a leve falta de noção que costumava ter quando Yeshil não estava presente. Desviar. Dazzling Undred Blossoms, que estava avançando, teve que se esquivar para o lado. Mas como poderia o poder do furacão Cannon ser escapado tão facilmente? Dazzling Undred Blossoms conseguiu evitar ser atingido diretamente, mas ainda foi pego pelo furacão semelhante a uma bala de canhão. Seu corpo imediatamente cambaleou com a força. Bum! O fogo de canhão ainda soava. Sumushin claramente não daria tempo a Zangiali para recuperar o fôlego. Seguiram-se explosão após explosão. No entanto, Zangiali também não era alguém que fosse detido tão facilmente. Mesmo que Dazzling Undred Blossoms tenha sido abalado pelo Hurricane Cannon, ele ainda conseguiu controlar seu personagem com precisão enquanto cambaleava. Bala Flash. Uma Flash Bullet voou seguida de perto por um tiro. Zangiali não esperou que o Flash Bullet atingisse o chão e disparou diretamente e explodiu no ar. A luz ofuscante brilhou instantaneamente. Neste momento, até os espectadores ficaram deslumbrados com o clarão brilhante. A transmissão mudou rapidamente para a perspectiva em primeira pessoa de Sumushin. Todos também olharam apressadamente para a tela grande, curiosos para saber se Sumushin foi afetado por este Flash Bullet. Ela era um pouco, mas não completamente. Parecia que Sumushin se virou imediatamente quando notou o Flash Bullet, mas Zangiali foi muito rápido em desencadear a explosão. Como resultado, Dancing Rin não conseguiu desviar totalmente o olhar. No final, mesmo que ela não estivesse completamente cega, definitivamente havia alguma nebulosidade em sua visão dos arredores. Dazzling Undred Blossoms, que estava se movendo ativamente, atualmente parecia um borrão nebuloso. Outra granada foi lançada. Que granada foi? Sumushin só conseguiu ver um mosaico de pixels voando em sua direção e não teve chance de diferenciar o tipo de granada. Então ela simplesmente ignorou completamente e simplesmente continuou a atacar. Sob os efeitos da arma montada, o personagem não tinha como sair de sua posição. Claro, o adversário também não tinha como atrapalhar a posição do Dancing Ren. Portanto, Sumushin poderia muito bem não se importar com qual ataque estava vindo contra ela, e apenas usar ataques em resposta a Zangiali. Ataques mútuos. Uma troca de ataques extremamente grosseira. Deste lado, Sumushin abandonou completamente a tentativa de evitar qualquer ataque. E quanto ao lado de Zangiali? O movimento de Dazzling Undred Blossoms não foi restringido como o de Sumushin foi por Mounted Gun, mas ele já havia avançado até aqui, e Sumushin estava tancando todos os seus ataques. Nesta situação, escolher recuar seria apenas desperdiçar a sua própria saúde, ao mesmo tempo que abriria mão da distância que ele tanto trabalhou para ganhar. Ataque por ataque, sangue por sangue. Neste momento não havia alternativa. Sumushin forçou Zangiali a fazer uma troca como essa. Um lançador usando arma montada claramente tinha um poder de fogo mais pesado. Zangiali não abriu mão da vantagem da livre circulação. Se ele simplesmente ficasse parado e negociasse com Mounted Gun, não seria diferente de suicídio. Esta batalha se transformou em uma luta onde nenhum dos combatentes estava disposto a recuar. Mas o resultado seria realmente decidido pela capacidade de Zangiali de evitar ataques. Para Dancing Ren, que estava usando Mounted Gun, esquivar estava fora de questão. Bang bang bang. Bum bum bum. Tiros intermináveis, tiros de canhão e explosões ressoaram. No final, Sumushin perdeu. Este resultado não pode ser considerado inesperado, já que Dancing Ren começou a rodada com desvantagem na saúde. No entanto, a diferença foi de apenas 29%. Não foi esmagador. Esse tipo de desvantagem poderia ser eliminado com um combo bem-sucedido. Mas Sumushin decidiu não fazer isso. Ela trocou saúde resolutamente após conhecer seu oponente, o que foi desvantajoso para o lado com saúde mais baixa. Ela perdeu esta rodada, mas na verdade não perdeu no quadro geral. As 100 flores deslumbrantes de Zangiali só tinham 21% de sua vida restante. 71% a 79%. Sumushin saiu um pouco à frente. Mas em termos de arena de grupo, Rap estava muito à frente e se continuassem negociando assim, seriam os vencedores na arena de grupo. Sumushin conseguiu armar uma armadilha e lidar com Lin Jinjiang, e aumentou a liderança que Yeshil estabeleceu contra a tirania. Seria difícil para a maioria das pessoas perder a oportunidade de aumentar a sua liderança quando já tinham uma vantagem. Mais mortes significavam mais pontos. No entanto, cada novo jogador na arena do grupo significava uma reversão potencial, especialmente para a tirania, que era ricamente experiente e obstinada. Não foi tão fácil sacudi-los. Assim, ao lutar contra Zangiali, Sumushin não procurou avidamente aumentar sua liderança. Em vez disso, ela simplesmente negociou uniformemente.
Uma estratégia muito sábia e uma decisão muito sábia. Não parecia haver uma grande mudança na diferença na saúde. Mas à medida que o número de jogadores diminuía, se a diferença de saúde permanecesse a mesma, a vantagem aumentaria. Rap ainda tinha 3 jogadores com saúde plena. Tirania tinha 2 mais 1/5 de saúde das Lin-100 Blossoms. Quem Rap enviaria em seguida? Su Mushen deixou o palco, mas todos estavam fixados na área dos jogadores. O suspense para o próximo jogador foi demais. Mofan. Mofan ficou ao lado de Rap. Como esperado. Todos se sentiram assim. Mofan já havia se tornado um jogador importante na escalação da arena do grupo Rap. Seu estilo de jogo também era muito adequado para a arena do grupo. Boa sorte! Su Mushen sorriu para Mofan quando eles se encontraram no meio do palco. Mofan assentiu. Até mesmo uma simples palavra dele tinha um ar muito determinado. Muito em breve, a 5ª batalha começou. Mofan, que estava com a saúde plena, não optou por avançar no início da batalha e em vez disso contornou a borda do mapa. O estádio instantaneamente se encheu de vaias. O oponente de Mofan, Zangiali, tinha apenas 21% de sua saúde restante. Nesta situação, não lutar de frente seria definitivamente desprezado pelos fãs da tirania. Mas Mofan nunca se importaria com isso. Ele usaria o estilo que conhecia, não importando a situação. No entanto, não havia muitos esconderijos neste mapa. Depois que das Lin-100 Blossoms de Zangiali alcançou o meio do mapa sem encontrar ninguém, ele se moveu na diagonal. Não demorou muito para que ele avistasse Deception, movendo-se do outro lado da lava. Esse tipo de flanco realmente não é muito produtivo. Pan Lin comentou na transmissão. Sim, devido ao mapa ser dividido pela lava, há muito poucas opções para rotas de movimento. Existem apenas algumas em qualquer direção geral. Adicione o fato de que as áreas são bastante abertas e visíveis, flanquear realmente não conseguiria muito. Li e Bibo disse. Mas Mofan ainda insiste em fazer isso, disse Pan Lin. Sim, ele persiste. Li e Bibo acenou com a cabeça. Pan Lin ficou sem palavras. Ele queria que Li e Bibo explicasse melhor as intenções de Mofan. Acontece que ele acabou de confirmar que Mofan ainda persiste. Por que ele está persistindo? É seu trabalho explicar isso. Pan Lin amaldiçoou interiormente. Mas ele também sabia que Li e Bibo devia estar inseguro e hesitante, e por isso não falou nada. Deception já estava exposta e dentro da linha de visão de das Lin-100 Blossoms. Ele ainda não se aproximou e continuou a circular. Zangiali também não perseguiu diretamente, e das Lin-100 Blossoms também circulou para interceptar. Quando Li e Bibo viu a reação de Zangiali, de repente teve uma ideia. Mofan provavelmente quer lutar nas pedras calcárias. Li e Bibo disse. Os calcários foram onde Su Mushen e Lin Jinjian lutaram. Ali as pilhas de calcário eram o único lugar no mapa onde havia um pouco de cobertura em alguns pontos. As intenções de Mofan eram as mesmas de Lin Jinjian. Acontece que Lin Jinjian aproveitou as regras e forçou seu oponente para os calcários, mas Mofan não se importou e atacou sozinho. E se Zangiali decidisse ignorá-lo? E se pudesse ser esquecido, porque Zangiali não o ignorou. Das Lin-100 Blossoms e Deception ainda estavam distantes um do outro, mas ambos corriam na mesma direção. A transmissão exibiu uma pequena visão panorâmica da batalha, indicando as intenções de Zangiali. Das Lin-100 Blossoms iria interceptá-lo. Lutar de frente? Todo mundo estava especulando. Uma luta frontal certamente seria desvantajosa para Zangiali, cujo personagem tinha apenas 21% de vida restante. Mas e Mofan? Esse cara sempre se esgueirava e usava emboscadas, mas aos olhos de muitas pessoas, ele era mais do que habilidoso o suficiente para lutar de frente. Todos aqueles que não entendiam o personagem de Mofan achavam que seu chamado, estilo fogos de artifício, era supérfluo. Por que você não pôde simplesmente continuar seus ataques explosivos? Por que você iria bater e correr e voltar para outro golpe? Há um limite para o quão prudente você pode ser. Mas o desdém era desdém. No final, o estilo de Mofan ainda causava dor de cabeça nas pessoas. Ele oprimiu seus oponentes usando sua paciência e repetidamente atacando e recuando. Ele ficou sentado quando não havia uma boa oportunidade. Neste momento, a tirania estava para trás e ansiosa por um retorno. Encontrar esse tipo de oponente foi incrivelmente sufocante. Yishio é tão desagradável. Mandar esse tipo de cara nesse tipo de situação. O ódio da tirania por Yishio estava profundamente enraizado e imóvel em seus corações. Mesmo nessa hora e lugar, eles primeiro voltaram sua agressividade para Yishio, que nem estava no palco. Os dois personagens se aproximaram cada vez mais. Não havia dúvida de que das Lin-100 Blossoms seria capaz de interceptar Deception. Claro, Mofan percebeu que o adversário estava bloqueando seu caminho. Ele continuou a controlar Deception para avançar. Ele estava tentando atacar através da interceptação ou decidir o resultado da partida aqui mesmo? Capítulo 1547. Um choque de habilidade técnica. Capítulo 1547. Um choque de habilidade técnica. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Zangiali olhou atentamente para Deception e suas duas mãos que se aproximavam. Ler os ataques dos ninjas foi o método mais eficaz contra os ninjas. De acordo com a análise de Mofan, eles notaram que Mofan não tendia a se virar de lado para esconder seus selos de mão como a maioria dos ninjas fazia. Talvez isso estivesse relacionado à forma como ele costumava usar ataques furtivos. Mas neste momento Deception se afastou ligeiramente.
Só porque ele não usava com frequência, não significava que ele não usava. E em qual time Mofan estava? Com companheiros de equipe como Fang Hui e Exiu, como ele poderia não aprender uma técnica tão útil? Com certeza foi apenas uma ilusão. Zhang Jiali suspirou. Um time que conseguisse chegar às semifinais dos playoffs não teria ninguém com uma fraqueza tão evidente. As 100 flores deslumbrantes de Zhang Jiali moveram-se para o lado para alcançar um ângulo onde ele pudesse ver os movimentos das mãos de Deception. Na prática, isso forçou o ninja a agir mais rápido. O ninja não queria que seu oponente soubesse seu próximo movimento, mas ao mesmo tempo, o ninja não podia ficar girando e girando para esconder os movimentos das mãos. Se o ninja se virasse muito, perderia de vista o oponente. Em vez disso, Deception seguiu junto com Dazzling Undred Blossoms e deu alguns passos para o lado. Zhang Jiali não seria capaz de se mover lateralmente para ampliar sua visão. Se ele continuasse, Dazzling Undred Blossoms pularia direto na lava. A área aqui era bastante estreita, então não havia muito mais que ele pudesse fazer. Mesmo agora, Dazzling Undred Blossoms estava a apenas 2 ou 3 passos da lava, o que já era bastante estressante para o público. Deception de repente fez seu movimento. Ele passou todo esse tempo escondendo os movimentos das mãos, mas acabou usando um movimento que não exigia nenhum selo de mão. Uma nuvem de fumaça roxa explodiu e se espalhou. Ferramenta ninja, bomba de fumaça. A fumaça roxa engoliu Deception instantaneamente. O terreno não tinha lugares para se esconder e organizar ataques furtivos, então Mofan montou ele mesmo. Dazzling Undred Blossoms estava a apenas 2 ou 3 passos da lava. Se Mofan usasse a bomba de fumaça como cobertura e acertasse um golpe, Dazzling Undred Blossoms seria jogado na lava e a batalha terminaria. Isso foi o que todos pensaram neste momento. Estes foram os pensamentos de Mofan também. Ele usou Smoke Bomb para obter esta oportunidade para um único golpe decisivo. À medida que a fumaça da bomba de fumaça se espalhava, Deception começou a se mover. Depois de ingressar na cena profissional, ele aprendeu lentamente essa técnica. Era mais difícil para o oponente perceber os movimentos do ninja se o ninja se movesse enquanto a fumaça se espalhava. Esperar que a bomba de fumaça se espalhasse totalmente daria ao ninja mais espaço para se mover, mas ao mesmo tempo, o fluxo de fumaça era lento. Se o ninja se movesse muito rápido, ele interromperia o fluxo da fumaça e um jogador experiente seria capaz de deduzir a localização do ninja. Ao se mover dentro da Smoke Bomb, você tinha que se mover na mesma velocidade da expansão da fumaça. No cenário competitivo, havia inúmeros detalhes que precisavam ser levados em conta. Havia simplesmente muitos jogadores incrivelmente habilidosos lá, que aproveitariam até mesmo as menores aberturas. Mofan tinha um bom controle sobre sua velocidade de movimento. Ele acompanhou a velocidade da fumaça e caminhou suavemente como se fosse fumaça. Deslumbrante sem flores. Mofan não baixou a guarda, mas neste momento a luz floresceu por toda a área a 2 ou 3 passos da lava. A luz envolveu instantaneamente Dazzling Undred Blossoms. Mofan deveria continuar? Ele poderia encontrar Dazzling Undred Blossoms dentro daquela luz ofuscante e derrubá-lo na lava? Se fosse Anvenkin do Tirani tocando, ele definitivamente teria feito isso. Mas não Mofan. Com a luz cegando, ele não tinha certeza se conseguiria fazer isso. Como resultado, Deception parou e esperou calmamente na fumaça por uma oportunidade. Ele também era um oportunista. Huang Xiaotian foi ágil, rápido e decisivo. Cada movimento que ele fizesse certamente teria sucesso. Mofan não se comparava a Huang Xiaotian nessas áreas, mas era mais paciente. Ele poderia observar uma oportunidade passar, enquanto mantinha o coração firme. Assim como agora. A decepção havia parado, e como poderia Dazzling Undred Blossoms continuar em uma posição tão perigosa perto da lava? Muitas pessoas sentiram que era uma pena perder esta oportunidade de jogar Dazzling Undred Blossoms na lava. Muitas pessoas pensaram que Mofan deveria ter seguido em frente. Mofan não se sentia assim e não sentia nenhum arrependimento. Por outro lado, Zhang Jiali ficou muito arrependido. Dazzling Undred Blossoms colocou-se nesta posição perigosa como isca. Ele havia pensado em 4 maneiras diferentes de contra-atacar e, em vez disso, enviar o Deception que se aproximava para a lava. Porém, Mofan desistiu e não seguiu em frente. Minhas 100 flores foram excessivas demais? Zhang Jiali começou a revisar as circunstâncias. Mas se eu não fizesse nada, minha isca não seria muito óbvia se eu apenas ficasse ali parado? Eu poderia continuar com Dazzling Undred Blossoms perto da lava, mas isso também deixaria Mofan saber que algo estava acontecendo. Não que minha atuação não fosse boa o suficiente, mas sim, Mofan é muito cauteloso. Dazzling Undred Blossoms deixou esta posição perigosa, mas ele não conseguiu manter esta cobertura de luz. O estilo Undred Blossoms estava com muita fome de mana. No passado, eram ele e Sanzepin. Um deles trocou mana, o outro trocou saúde. Seus estilos eram na verdade muito inadequados para jogos em arena em grupo. Na temporada regular, a arena do grupo era entre 3 jogadores, então não era tão óbvio. Mas para os playoffs com 5 jogadores cada na arena do grupo, trocar saúde ou mana pela saúde do oponente foi bastante estranho. 5 jogadores fizeram com que o consumo de mana ou saúde em uma luta fosse mais importante do que com 3 jogadores. Depois de fugir da lava, Dazzling Undred Blossoms imediatamente lançou seu ataque. A bomba de fumaça ainda não havia se dispersado, então Zhang Jiali não sabia a posição precisa de Deception, mas sua posição perigosa anterior deveria ter sido bastante atraente.
Mesmo que Mofan tenha desistido no final, ele provavelmente ficou tentado no começo. Portanto, a posição de Deception. Luz, siga em frente. Zangiali só precisava saber a localização aproximada de seu oponente. A onda de luz das 100 flores cobriu uma área ainda maior do que um lançador poderia. A luz penetrou na fumaça e atravessou a, destruindo a fumaça. Uma figura brilhou de dentro. Zangiali rapidamente pegou e imediatamente começou a mirar ali. Mas no instante em que ele se virou, outra figura saiu imediatamente do local anterior. Foi uma isca da técnica Shadow Clone. Zangiali ficou surpreso, mas respondeu prontamente. Dazzling Undred Blossoms voltou e suas balas explodiram Deception em pedaços. Desta vez, Zangiali ficou muito surpreso. Acontece que aquele aqui era falso e o outro era realmente verdadeiro. Ele apressadamente tentou voltar novamente, mas Deception já havia chegado. Agora, Zangiali só teve tempo de lançar uma granada de implosão. A poderosa onda de choque se expandiu para fora e Deception foi destruída. Dazzling Undred Blossoms perseguiu-o para continuar atacando. Esta onda de choque da granada de implosão também perturbou ainda mais a fumaça. Agora, vários Deceptions podiam ser vistos. Não foi a técnica Shadow Clone, mas sim Shadow Dance. Zangiali percebeu isso, mas ele tinha acabado de usar Implosion Grenade, o que era muito irritante para os usuários de Shadow Dance. Ele não poderia usá-lo novamente para destruir todos esses clones. As decepções correram em diferentes direções e atacaram Dazzling Undred Blossoms. Era verdade que a técnica das 100 flores poderia cobrir uma ampla área e afetar todos esses clones, mas expandir a área de efeito sacrificaria o dano causado por unidade de área. Embora fosse útil como cobertura, representava muito pouca ameaça em termos de capacidade ofensiva. Focar em um único ponto lhe permitiria despachar rapidamente um clone, mas seria tarde demais para lidar com os outros se fizesse isso, especialmente quando havia tantos outros. Como resultado, granadas caóticas. Habilidade de alto nível contra habilidade de alto nível. Trovão caótico contra a dança das sombras. Ambas as habilidades exigiam que o jogador as controlasse. Como resultado, os efeitos da habilidade dependiam do jogador. Seria melhor chamá-lo de confronto técnico do que de habilidades. Todos os tipos de granadas voaram das mãos de Dazzling Undred Blossom. Impacto cronometrado, gás venenoso e assim por diante. Não houve tempo para descansar. Não houve tempo para pensar. Cada ação foi instintiva. Todas essas granadas foram eficazes contra os clones das sombras que se aproximavam? Alguns eram, outros não, porque Mofan também controlava seus clones. Algumas das granadas foram evitadas, outras não. Em meio a essas sucessivas explosões, os clones das sombras de Deception conseguiram alcançar Dazzling Undred Blossoms no final. Os ataques ninja foram silenciosos, mas o sangue que voou estava tão colorido como sempre. O sangue escarlate foi rapidamente engolfado pelas chamas e então, sangue novo tomaria o seu lugar. Dazzling Undred Blossoms estava usando armas de longo alcance para lutar contra um oponente em combate corpo a corpo. Seu personagem entrando e saindo era semelhante ao Ganfu do atirador de elite. Mas no final, quanto mais longe, melhor. Afinal, os Pifiris não tinham habilidades marciais como os Sharpshooters. Os atiradores de elite também tinham a habilidade de artes marciais com armas de fogo, o que melhorava muito o estilo de jogo do Ganfu. Zangiali não tinha como derrotar completamente Mofan, e Mofan não tinha como suprimir completamente Zangiali. Foi um impasse e se continuasse, o vencedor seria decidido por quem tivesse mais saúde para começar. Dazzling Undred Blossoms tinha apenas 21% de sua saúde quando começou, muito menos que Deception. Essa quantidade de saúde não foi suficiente para ele durar muito em uma luta. Esse tipo de saúde não era bom para esse tipo de conflito entre habilidade e técnica, mas ele não tinha outra escolha. Quando Dazzling Undred Blossoms caiu, a fumaça e a luz que ficaram para trás ainda não haviam se dissipado completamente. Os Pifiris eram considerados os magos dos artilheiros, mas no final, tornou-se um confronto de perto. Embora Zangiali tenha perdido, seu desempenho foi brilhante. Foi uma partida brilhante. Acho que o único arrependimento de todos é o mesmo que o meu. Foi muito curto, suspirou Pan Lin. Sim, Li Bibo também acenou com a cabeça. Não houve necessidade de analisar todos os detalhes dessa luta. Ambos os jogadores jogaram de forma espetacular. Capítulo 1548. Impossível prever. Capítulo 1548. Impossível prever. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Zangiali desceu do palco enquanto Mofan ficou. Deception ainda tinha 72% de sua saúde sobrando. 28% para negociar por 21%. Rap manteve a liderança. Quem seria o próximo a enfrentar a tirania? As pessoas já estavam acostumadas a assistir a arena do grupo nos playoffs. Todos imediatamente olharam para os assentos do lado do perdedor. Não fazia sentido olhar para a tela grande para ver o próximo jogador. A informação veria primeiro desses assentos. O jogador se levantou. Os fãs do Tirania aplaudiram violentamente, dando as boas-vindas a Zangiali e torcendo pelo próximo jogador. Kim Mui-un. O confiável quinto jogador ao lado dos 4 deuses da tirania foi enviado como uma importante âncora na arena do grupo. Neste momento, todos perceberam que além de Zan Xinji, cujo clérigo não era adequado para a arena do grupo, os 3 deuses da tirania restantes, Anvenkin, Lin Jinjiang e Zangiali foram derrotados.
Eles sempre foram os pilares da tirania. No entanto, apesar destes 3 jogadores terem jogado, a tirania ainda estava numa posição perdedora. Agora, cabia aos jogadores restantes da tirania tirá-los dessa situação. Não que os torcedores não acreditassem nos jogadores restantes, mas ainda havia uma diferença em relação aos 3. Por um momento eles começaram a se preocupar. De repente, um pouco de hesitação pôde ser ouvida em seus aplausos. Aqueles que não estivessem atentos o suficiente poderiam não notar esse detalhe, mas Kim Moo-young não era um deles. Ele podia ouvir a preocupação nos aplausos. Ele não foi afetado por isso. Quanto mais era assim, mais ele precisava trabalhar. Ele queria mostrar que poderia eliminar essas preocupações. Kim Moo-young subiu ao palco e entrou na cabine dos jogadores. A partida logo começou. Do lado de Happy, Shen Gogu estava se sentindo bastante solene. Ela podia sentir profundamente que tudo poderia acontecer nos playoffs. Mesmo que Happy tivesse uma vantagem agora, ela não conseguia relaxar. Ao ver o oponente de Mofan, ela ficou ainda mais ansiosa. Inimigos numa estrada estreita, um confronto inevitável. Mofan e Kim Moo-young se encontraram novamente no palco. Por um tempo, Mofan foi chamado de matador de deuses. Mas em suas 2 partidas anteriores contra Kim Moo-young, ele havia perdido feio. Não foi apenas uma questão de sorte. Apesar de ser um jogador quieto, Mofan tomaria a iniciativa de expressar seu desamparo após a partida. Kim Moo-young era sua ruína. Quando tocavam, parecia que ele estava com as mãos amarradas. Apenas 3 noites se passaram desde o último encontro. Mesmo que Mofan tivesse melhorado durante esses 3 dias, era improvável que ele mudasse as coisas em tão pouco tempo. Se você considerasse como foram as 2 partidas anteriores entre Kim Moo-young e Mofan, então a liderança de Happy provavelmente desapareceria. Boa sorte, Shen Gogu cerrou os punhos. A partida começou. Os 9 graus negativos de Kim Moo-young avançaram, enquanto a decepção de Mofan tomou um caminho indireto. Ele fez o mesmo da última vez, escolhendo o caminho da esquerda. Por causa da lava, não havia muitas rotas neste mapa para escolher. Como resultado, quando os 2 jogadores perceberam para onde o outro havia ido, o início da luta foi exatamente igual ao anterior. Mofan continuou a fazer Deception avançar. Kim Moo-young fez a mesma escolha que Zangiali. Seus 9 graus negativos olham ao redor. Seu caminho foi o mesmo que o de Dazzling Undred Blossom. Não havia outras opções neste mapa. A decepção ainda era aquela decepção. A velocidade de movimento do Negative 9 Degrees não era muito diferente da das Dazzling Undred Blossoms. No final, os 2 combatentes se encontraram no mesmo local. No entanto, desta vez, assim que Deception estava ao alcance dos 9 graus negativos, Kim Moo-young atacou imediatamente. Tiros dispararam de suas armas duplas. As balas voaram. As excelentes habilidades de posicionamento de Kim Moo-young receberam muitos elogios. No começo, ele foi ignorado. Sua existência parecia tão tênue comparada aos 4 deuses que o cercavam. Na realidade, os pontos fortes de Kim Moo-young não estavam apenas no posicionamento. O posicionamento era uma arma, mas a base da sua consistência residia nos seus sólidos fundamentos. Talvez tenha sido por esse motivo que ele foi ignorado por algum tempo. Os fundamentos eram o básico. Não foi chamativo. Mesmo quando ele tinha momentos para brilhar, até mesmo os especialistas ignoravam isso, muito menos quando havia 4 deuses roubando os holofotes. Mas mesmo para uma pedra que não brilhasse, se permanecesse ali por tempo suficiente, seria notada. A habilidade de Kim Moo-young foi lentamente descoberta e reconhecida por todos. Ninguém iria mais ignorá-lo. Encontrar seus talentos ocultos era até mesmo um jogo para as pessoas agora. Assim como agora, ele estava se movendo enquanto atirava, mas sua mira era extremamente precisa. Foi sem dúvida uma demonstração de seus fundamentos. As balas voaram. O objetivo era verdadeiro. Para um jogador como Kim Moo-young, não existia imprudência. Cada movimento tinha um propósito claro. A fumaça roxa se espalhou. Bomba de fumaça. Era Smoke Bomb novamente. O primeiro movimento de Mofan foi o mesmo da rodada anterior. No entanto, seu oponente não era o mesmo. Seu oponente anterior foi Zangiali, que estava em desvantagem de saúde. Para Zangiali derrotar Mofan, ele teve que tentar prendê-lo. Mas Kim Moo-young era diferente. Ele tinha mais saúde do que Deception, então não estava nem um pouco ansioso. Vendo a bomba de fumaça de Deception, ele imediatamente teve a retirada dos 9 graus negativos. Ao mesmo tempo, ele disparou ataques normais contra o nevoeiro. Bang, 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 bang. As balas rasgaram a fumaça. Trilhas finas apareceram na fumaça. Kim Moo-young não parecia se importar se eles acertassem. Mofan queria usar a fumaça como cobertura, mas sua decepção não tinha como atingir os 9 graus negativos. Kim Moo-young manteve uma distância segura. Mofan não perdeu tempo. A decepção imediatamente saiu do soque. Kim Moo-young imediatamente ajustou sua mira, mas Deception estava se movendo extremamente rápido. Arco brilhante. Uma habilidade de assassino. Os não especializados de Yeshil frequentemente usavam isso como uma habilidade de movimento. Deception estava usando isso da mesma maneira. Deception atravessou instantaneamente uma longa distância. As balas dos 9 graus negativos erraram. Kim Moo-young não entrou em pânico. As mãos do negativo 9 graus estavam tão firmes quanto antes enquanto ele recuava enquanto atirava de volta. Arma aérea? Foi uma forma de movimento. E para um especialista em posicionamento como Kim Moo-young, sua técnica de arma aérea era muito habilidosa. Seus saltos para trás e o recuo combinaram perfeitamente.
Ele atiraria em direção ao solo assim que pousasse para manter a velocidade máxima. De repente, Deception completou uma técnica de clone das sombras para avançar instantaneamente, mas ainda havia alguma distância entre ele e os 9 graus negativos. Deception formou um selo novamente. Suas mãos se moviam em um borrão. Quando Kim Mu-young reajustou sua mira, ele terminou o selo de mão. Deception claramente deu um único passo, mas seu personagem deu quase 2 passos. Ninjutsu. Técnica de encolhimento do solo. Outra habilidade de movimento. Arco brilhante. Técnica do clone das sombras. Técnica de encolhimento do solo. 3 habilidades foram usadas em rápida sucessão. Uma grande distância foi coberta instantaneamente. Não parecia muito, mas quando viram onde Deception havia começado, ficaram imediatamente chocados. Mas o que foi mais chocante foi Kim Mu-young. Deception usou diretamente 3 habilidades de movimento. Quanto a ele, seus 9 graus negativos usaram apenas uma arma aérea. Mas depois que Deception usou essas 3 habilidades, a distância percorrida não foi suficiente. Nessa perseguição, não foi apenas uma competição de velocidade. Qualquer movimento começava com a escolha de um local e depois com a mudança para lá. Uma competição de movimento era também uma competição de posicionamento. Os 9 graus negativos de Kim Mu-young moveram-se com muita eficiência. Ao manter sua velocidade máxima de movimento, ele também dificultou a movimentação eficiente do oponente. 3 habilidades de movimento não foram suficientes para alcançar a arma aérea, mas isso não significava que isso não fosse possível. A decepção foi restrita até certo ponto. E a esta distância, isso não lhe rendeu muita vantagem. Pode-se até dizer que não estar nem perto nem longe era mais desvantajoso para ele. Mas parecia que Mofan ainda tinha esperança. Após a técnica de encolhimento do solo, ele formou outro selo. Qual seria o ninjutsu desta vez? As mãos de Mofan eram muito rápidas. Kim Mu-young não foi capaz de dizer qual habilidade ele estava usando. Mesmo assim, os 9 graus negativos continuaram a atacar. Bang, bang, bang. Todas as balas caíram em Deception surpreendentemente. Os tiros o fizeram deslizar para trás, mas então, com um pull, ele se transformou em um espantalho. Ninjutsu. Técnica de substituição. Seu corpo real avançou semelhante à técnica Shadow Clone. No entanto, a técnica do clone das sombras poderia permitir que ele se movesse em direção ao alvo, onde quisesse. Mas a técnica de substituição foi aleatória. A direção que seguiu ou a distância percorrida foi escolhida aleatoriamente. Como resultado, a técnica de substituição não era uma habilidade que pudesse realmente ser tratada como uma habilidade de movimento porque não era confiável. Mas mesmo que não fosse confiável, era possível. Uma direção aleatória e uma distância aleatória. E se a sorte o levasse aos 9 graus negativos? Foi uma aposta, uma verdadeira aposta. Não importa quão experiente ou quão bom você fosse em leituras, não era possível prever onde Deception apareceria. Porque nem ele sabia. Ninguém saberia. Onde apareceria Deception? A multidão engasgou de espanto. Morte dupla de cigarra vazia. As 2 adagas de Deception cortaram os 9 graus negativos. A aposta de Mofan foi um sucesso. Deception apareceu em um lugar bom, mas como não havia como saber onde ele apareceria, Kim Mu-young não tinha como se preparar. O que normalmente era um local aceitável tornou-se muito mais perfeito como resultado. Um ataque silencioso de um ninja e acertou. Capítulo 1549. Chance Capítulo 1549. Chance Tradutor. Nome-me Editor. Nome-me Hua. A multidão explodiu. Como ele poderia ter tanta sorte? Inúmeros fãs da tirania ficaram cheios de tristeza. Sorte era sorte, mas não podia ser ignorada. E neste momento, sua importância estava sendo exibida diante de todos. Ele foi movido aleatoriamente para um lugar tão bom. Se não foi sorte, o que foi? Para que a vida ou a morte fosse decidida pela sorte, o lado perdedor era o mais indefeso e o mais relutante. Não é de admirar que os fãs de Tirania estivessem infelizes. Que surpreendente! Pensar que Mofan faria uma aposta. Quem teria pensado? Pan Lin também gritou. A impressão mais profunda que tiveram de Mofan foi sua paciência e talvez cautela excessiva. No entanto, esse tipo de jogador escolheu um método que ele não conhecia completamente, apostando na sorte para ter sucesso. Foi realmente inesperado. Mas será que esse é realmente o caso? Nos assentos da tirania, Zhang Xinji marcou em seu bloco eletrônico a distância entre decepção e 9 graus negativos quando a técnica de substituição foi usada. Ele desenhou um círculo mostrando a distância máxima que poderia ser percorrida usando a técnica de substituição. Ele dividiu o círculo em várias pequenas seções. Os círculos em vermelho eram áreas perigosas para os 9 graus negativos. Os círculos em amarelo eram áreas que representavam uma ameaça. O azul representava áreas onde não havia ameaça. As áreas pretas representavam desfavoráveis ao Deception. Com o alcance da técnica de substituição, a área em preto era menor. A área em azul foi a maior e depois a amarela. Embora a área em vermelho fosse menor que a área em amarelo, ainda ocupava cerca de 15% da área total. A área em preto era de apenas 8%. Não importava se Mofan tinha ou não grandes chances de alcançar uma boa posição, as chances de ele ficar em uma posição desfavorável eram de apenas 8%. Esta técnica de substituição não foi puramente uma aposta. Com apenas 8,2% de falhas reais, havia de fato pouco risco para Mofan. Na realidade, esta escolha foi muito segura. Mofan ainda era Mofan. Ele não fez movimentos arriscados.
Embora ele tenha feito uma aposta foi porque estava a seu favor. As chances de fracasso eram inferiores a 10%. No final, ele teve sorte. Deception foi capaz de diminuir a distância entre ele e seu oponente. Assim que seu empticicada Double Kill acertou, um combo foi iniciado. A distância entre eles era muito próxima. Kim Mui-un não tinha como iniciar seu Ganfu, o que exigia uma certa distância e espaço. Os 9 graus negativos continuaram tentando recuar. Ele estava em uma posição bastante defensiva. Deception continuou em sua perseguição. Estilo de fogos de artifício? Não apareceu. Mofan continuou a atacar Deception implacavelmente. Essa era a diferença entre o Mofan de agora e o Mofan do passado. Em vez de recuar imediatamente assim que sua ameaça começou a falhar, ele perseverou. Ele reconheceu que havia muitas áreas onde não poderia competir com Kim Mui-un. Enfrentando um oponente versátil como Kim Mui-un, foi muito difícil empregar repetidamente seu estilo fogos de artifício característico nesse tipo de mapa. Talvez esta fosse sua única chance. Ele não teve escolha. Ele só poderia superar seus limites e continuar em frente. Quanto tempo ele poderia durar? Aqueles que realmente entendiam o estilo de Mofan estavam se perguntando sobre esta questão. E isso incluía Kim Mui-un. O estilo de Mofan era muito distinto. Desconstruir alguém com características tão distintas foi mais fácil. Não era um estilo que pudesse ser facilmente esquecido, ao contrário do estilo fundamentalmente pesado de Kim Mui-un. Em termos de estilo de jogo e educação, os dois estavam em extremos opostos. Mofan apostou para romper as defesas de Kim Mui-un. Quanto a Kim Mui-un, mesmo estando em uma posição passiva no momento, ele estava calmo porque sabia que Mofan não era bom em manter um ataque longo. Talvez fosse uma questão de foco ou de sua técnica, mas em ambos os casos, não havia necessidade de entrar em pânico. Uma oportunidade apareceria. Persistir. Ambos os jogadores estavam pensando a mesma coisa. Que sensação estranha. Mofan começou a ficar entorpecido. Sua mente parecia ter parado. Tudo que ele podia ver à sua frente eram os 9 graus negativos de Kim Mui-un. Todo o resto se tornou uma névoa. Seus dedos se moviam, mas ele não sabia o que estavam fazendo. Às vezes, Mofan só percebia quais habilidades ele possuía depois de usá-las. Seus pensamentos estavam começando a ter dificuldade em acompanhar suas ações. Chance. Kim Mui-un finalmente viu uma oportunidade. Negativo 9 graus atingiu seu joelho, enquanto sua outra perna deslizou para trás, instantaneamente separando a distância. Com o estrondo, Kim Mui-un imediatamente iniciou seu contra-ataque. Todo mundo ficou surpreso. Eles não tinham visto nenhum sinal disso chegando. Deception não estava jogando bem? Mesmo assim, Kim Mui-un retomou a iniciativa. Com suas posições invertidas repentinamente, Mofan estava tendo problemas para se ajustar. Ele não era muito bom em defender. Sua experiência era escapar. Mas tentar escapar completamente dos ataques de um artilheiro era bastante problemático. Os artilheiros tinham um alcance muito longo. Desta perspectiva, o estilo fogos de artifício de Mofan era bastante difícil de usar contra classes de longo alcance. Diminuir a distância e recuar era exatamente o que as classes de longo alcance queriam que você fizesse. Ao jogar contra classes de longo alcance, não era uma boa ideia tentar escapar completamente dos ataques do oponente e depois voltar. Foi ceder espaço, permitindo ao adversário montar barreiras. Enfrentando classes de longo alcance, a supressão do combate corpo a corpo era rei. Mesmo o estilo Fireworks não poderia fugir desse princípio. Mas Mofan não estava fazendo isso. Sua decepção começou a fugir. Parecia que ele só ficaria feliz quando escapasse completamente dos 9 graus negativos. Eu não acho que seja uma boa ideia, Pan Lin disse. Ele já havia diminuído a distância com 9 graus negativos. Ele não deveria ter desistido tão facilmente. Mofan ainda está sem experiência. Li Bibo concordou com o julgamento de Pan Lin. Mofan queria correr, mas Kim Mui-un não iria deixá-lo ir tão facilmente. 9 graus negativos perseguiram Deception de perto. Mofan não tinha como escapar completamente. A esta distância, Deception não tinha como fazer qualquer contra-ataque contra os 9 graus negativos. Ele tomou a iniciativa de diminuir a distância entre eles. Kim Mui-un ficou feliz em ver isso acontecer e não tentou bloqueá-lo com muita força. No momento, Mofan só poderia ser intimidado. Pan Lin e Li Bibo ficaram extremamente orgulhosos de sua visão e continuaram falando sobre isso na transmissão. Mas, embora Mofan estivesse em desvantagem, o ataque de Kim Mui-un não foi nada impressionante. Deception moveu-se agilmente, esquivando-se e desviando dos tiros dos 9 graus negativos. Ele não foi capaz de escapar de Kim Mui-un, mas Kim Mui-un não tinha como matá-lo. A habilidade de Mofan treinada ao correr para salvar sua vida em enormes guerras caóticas, estava sendo exibida neste 1v1. Essa distância não era apenas desconfortável para Kim Mui-un, mas Mofan estava à vontade para evitar os ataques que se aproximavam. Preciso me aproximar. Para atacantes de longo alcance, quanto mais longe estiverem, menores serão as chances de acertar o alvo. Essa distância não poderia ser considerada tão grande, mas a habilidade de Mofan em se esquivar tornou muito mais difícil acertá-lo. Kim Mui-un começou a pressionar os 9 graus negativos um pouco mais perto. De repente, Deception de Mofan se virou e correu em direção a ele. Corte brilhante. Com esta habilidade de assassino, Deception atravessou instantaneamente uma distância. Kim Mui-un, que fez com que os 9 graus negativos avançassem, sentiu que algo estava errado. Essa distância era muito próxima. Ataque, salte para trás.
Kim Mu-yoon queria diminuir a distância a uma fração de segundo e agora queria se afastar. Mas desta vez Mofan não recuou. Após Shininkut, ele usou a técnica Shadow Clone. Algo não está certo. Kim Mu-yoon olhou fixamente. Essa cena parecia um déjà vu, mas ele continuou a recuar os 9 graus negativos, enquanto controlava a distância entre os dois. Técnica de encolhimento do solo. Essa habilidade novamente. Kim Mu-yoon sabia o que aconteceria a seguir. Foi a mesma estratégia de antes. Kim Mu-yoon tentou bloqueá-lo, mas falhou. Depois da técnica de encolhimento do solo veio a técnica de substituição, onde o normalmente constante e calmo Kim Mu-yoon começou a entrar em pânico. 9 graus negativos giraram. Desta vez ele não teve tão azar. A posição que a técnica de substituição enviou para Deception não era perigosa para ele. No entanto, Kim Mu-yoon também não teve nenhuma vantagem. Assim como Zhang Xinji analisou, as chances de Deception ser colocado em uma posição ruim eram de apenas 8%. Desta vez não ganhou nenhuma oportunidade, mas não perdeu. Basicamente não aconteceu nada. A decepção de Mofan imediatamente começou a recuar, enquanto os 9 graus negativos de Kim Mu-yoon imediatamente avançaram. Atacar, esquivar. Kim Mu-yoon sabia porque Mofan queria fugir antes e porque Mofan não continuou a pressioná-lo. Porque para Mofan, ele tinha uma melhor compreensão de correr e esquivar do que se aproximar e pressionar. Ao se esquivar, ele esperou por uma oportunidade para começar uma nova rodada de jogos de azar. Parecia um tanto ridículo. Ele já havia chegado perto, mas insistia em recuar e depois se esforçava tanto para chegar perto novamente. Mas esse era o estilo de Mofan. Era disso que ele estava no controle. Ele não era bom em ficar por perto. Ele era bom em ataques explosivos. Mesmo que tentasse persistir, acabaria sendo quebrado e então ele seria contra-atacado. Quando isso acontecesse, ele teria que fugir, e era exatamente nisso que ele era melhor. Então ele se virou, restabeleceu sua posição no combate corpo a corpo, seus combos explosivos e sua teimosia. Era o mesmo estilo do Fireworks. Mofan não mudou. Ele não apostou na sorte nem fez as coisas por acaso. Ele usou sua terrível paciência e seus próprios métodos familiares para criar essa estratégia de acaso. Na sexta rodada da arena do grupo, Mofan do Rap venceu. Ele tentou um total de 12 vezes. 3 sucessos, 7 reinicializações e 2 interrompidas por Kim Mu-yoon. Capítulo 1550, Última Esperança. Capítulo 1550, Última Esperança. Tradutor, Nome Umi. Editor, Nome Umi. Em meio a uma chuva de balas, Mofan correu e se esquivou repetidamente um total de 12 vezes. 2 vezes ele foi interrompido. 7 vezes nada aconteceu. No entanto, ele conseguiu 3 vezes, e a batalha terminou com a vitória de Mofan. O público não sabia como se sentir, independentemente de apoiar a tirania ou feliz. O desempenho de Mofan não poderia ser descrito como bom ou ruim. Sua teimosia parecia ridícula, mas no final ele foi capaz de derrubar Kim Mu-yoon com paciência e perseverança. Você pode não gostar desse tipo de pessoa, mas não teve escolha a não ser reconhecer suas conquistas. Kim Mu-yoon desceu do palco. Seu oponente usou exatamente a mesma estratégia 12 vezes para vencer. Parecia uma piada, mas ninguém pensaria que Kim Mu-yoon jogou mal. Kim Mu-yoon jogou tão firme como sempre. Como jogador que veio do campo de treinamento da tirania e foi treinado meticulosamente, não havia como ele deixar Mofan usar repetidamente a mesma estratégia repetidas vezes. Depois de perceber as intenções de Mofan, ele continuou tentando frustrar os planos de Mofan ou matá-lo diretamente. Por mais que Mofan repetisse a estratégia, não importa quantas vezes ele tentasse frustrá-la. Ele perdeu. Esse foi o resultado, mas ninguém poderia criticá-lo por isso, porque ninguém sabia como ele deveria ter vencido. Kim Mu-yoon fez tudo o que puderam imaginar. Foi um resultado que não pôde ser explicado pelo bom senso. Todos ficaram em silêncio enquanto observavam Kim Mu-yoon retornar aos assentos da tirania. A tirania só tinha um jogador sobrando. Quanto a Feliz, além de Mofan, eles ainda tinham 2 jogadores restantes. A vantagem deles era enorme. Após reconhecer a situação, os torcedores do Rap finalmente se recuperaram e começaram a torcer pelo seu time. Quanto aos fãs da tirania, eles sabiam que a situação era extremamente desfavorável para eles, mas não podiam perder as esperanças. Eles tinham que esperar por um milagre. Mesmo que não pudessem, tinham que deixar Rap saber que sua convicção não seria abalada mesmo nesse tipo de situação. Quem seria o último jogador da tirania? A multidão assistiu atentamente enquanto um jovem magro se levantava dos assentos da tirania. Canção Kim, o novato da Tirani nesta temporada. A pessoa que herdaria o futuro da tirania. Neste momento, ele se tornou a última esperança da tirania. Mesmo que uma derrota na arena do grupo não significasse o fim da partida, foi um momento extremamente importante. O desempenho de Song Kien daria um impulso na competição por equipe seguinte. Só de pensar nisso, muitas pessoas ficaram extremamente nervosas. Song Kien deu um passo à frente e voltou sua atenção para o palco. Definitivamente não vou deixar seus esforços serem desperdiçados, disse ele com firmeza. Só porque eles estavam para trás não significava que os esforços dos outros na tirania foram em vão. Song Kien não estava se referindo apenas aos seus esforços na arena do grupo, mas aos seus esforços ao longo desta temporada inteira e destes 10 anos. O 5º jogador do Team Tirani foi Song Kien. Classe, atacante. Personagem, Rio Pôr do Sol.
A tela eletrônica exibia os resultados da partida anterior antes de exibir as informações do próximo jogador do Tyranny. Mesmo que todos já soubessem quem era, todos os fãs de Tyranny ficaram olhando para o nome na tela. Neste momento, Sun King tornou-se o símbolo da tirania. Todos tinham certeza de que esse jovem resistiria à tirania por mais 10 anos. Estável, nunca recuando. A 7ª rodada na arena do grupo. Mofan de Rap contra o último jogador da tirania, Song King. A batalha começou. Song King escolheu o caminho do meio e o River Sunset cortava diretamente para o centro. Mofan fez um desvio como nas duas lutas anteriores. Neste ponto, ele ainda planejava ser tão teimoso? A câmera parou em Deception. Os vestígios da batalha anterior ainda podiam ser vistos nele. Kim Mu-yeon lutou ferozmente mesmo tendo acabado perdendo. Ele causou uma quantidade considerável de dano a Mofan, 4%. Neste momento, Deception só tinha 4% de sua saúde sobrando. O resultado desta partida foi uma conclusão precipitada. Mas eles sentiram que se fosse Mofan, ele certamente faria algo inesperado, mesmo que seu personagem estivesse quase morto. O curso dos acontecimentos foi o mesmo das duas batalhas anteriores. Mesmo que River Sunset de Song King não fosse uma aula de longo alcance, sua visão era a mesma. Quando já era a hora, ele notou Deception. Então, ele não hesitou em se virar e correr naquela direção. Foi o mesmo de antes. Todos pensaram consigo mesmos. Mofan jogou neste mapa contra 2 adversários. Ele certamente estava muito mais familiarizado com o mapa do que Song King. Ele aproveitaria o terreno de alguma forma? Com apenas 4% de sua saúde, ele seria capaz de derrotar Song King? O público estava pensando em Mofan como uma espécie de monstro, até mesmo ousando pensar que ele poderia derrotar Song King com apenas 4% de sua saúde sobrando. Muito menos a saúde de Deception. Deception mal tinha mana sobrando. Na última luta, ele foi e voltou com Kim Mu-yeon 12 vezes. Como ele poderia não ter gasto uma quantidade extraordinária de mana? Deception não tinha mana suficiente para matar um personagem com saúde total. Mas novamente não foi sem lógica. Havia lava, não? Está começando. Os dois personagens se aproximando. Desta vez, aquele com vantagem no alcance de ataque foi Deception. Como resultado, ele foi o primeiro a atacar. Depois de lançar um Shuriken, Deception não teve pressa em continuar em frente. Contra classes de longo alcance, aproximar-se do adversário era fatal. Contra os Strikers foi o contrário. Se não fosse um ataque furtivo, confrontar diretamente um atacante seria o mesmo que se matar. Deception não estava com pressa de se aproximar. River Sunset não diminuiu a velocidade. Ele inclinou o corpo para o lado para evitar o Shuriken e correu para frente. Num piscar de olhos, seus punhos se voltaram para Deception. A decepção recuou rapidamente. Mofan claramente não queria uma briga direta com Song King. No entanto, o avanço de Song King não parou. River Sunset deu um passo à frente em sua perseguição, enquanto Deception continuou a recuar. Não muito tempo depois, ele foi forçado a chegar à beira da lava. Palma tigre dupla. Os dois braços de River Sunset dispararam, bloqueando o caminho de Deception para a esquerda e para a direita. Atrás havia lava, mas se ele não se esquivasse, seria empurrado para dentro da lava. No final, Mofan fez uma última luta. Deception fez fintas para a esquerda e para a direita e de repente virou para a direita. Infelizmente Song King não foi enganado. Seu Double Tiger Palm não deixou nenhuma abertura. Pai, um sucesso. A decepção virou fumaça. Todos os tipos de gritos saíram. A finta para a esquerda foi uma finta. A finta para a direita também era uma finta, mas seu verdadeiro propósito era esconder os movimentos das mãos. Técnica do clone das sombras. Depois que seu corpo real apareceu atrás do River Sunset, com apenas um empurrão, ele poderia enviar River Sunset para a lava. Decepção expulsa, aniquilação. Quanto ao pôr do sol no rio, usando o impulso de Double Tiger Palm, seu corpo saltou o Virvin Kick. Bang bang. 2 sons. A aniquilação foi extremamente rápida. Chegou primeiro ao River Sunset, mas o River Sunset já estava recuando. No final, o Virvin Kick também atingiu Deception. Tong, River Sunset caiu na lava, mas Deception perdeu sua última saúde restante com o Virvin Kick. Mesmo que River Sunset tivesse caído na lava, ele já havia vencido. Sua saúde estava travada e a lava não o machucaria mais. Suspirar. Neste momento, muitas pessoas sentiram pena de Mofan. Se ele tivesse conseguido evitá-lo, seu desempenho hoje teria sido ainda mais perfeito. A 7ª rodada da arena do grupo terminou com suspiros. A maioria desses suspiros não veio das pessoas na multidão, já que a maioria dessas pessoas eram fãs da tirania. Lindo! Eles estavam torcendo por seu jovem general, Song King. Quando Deception usou a técnica Shadow Clone, eles ficaram muito preocupados. Mas no momento crítico, River Sunset de Song King executou um lindo e preciso chute Virvin. Quão corajoso! Verdadeiramente merecedor do futuro da tirania. Continue ganhando. Eles gritaram. O quarto jogador de rap levantou-se. Fang Hui, o sujo Fang Hui. Para os novatos, ele era o jogador mais difícil de lidar. Novatos com força de vontade fraca às vezes até perdiam a confiança diante desse tipo de adversário. Embora Song King não chegasse ao ponto de ter medo, realmente foi um azar para ele encontrar Fang Hui aqui. Não se pode dizer que foi sorte. Fang Hui foi escolhido por rap para subir. Talvez fosse para atingir um novato como Song King.
Os passos de Fang Hui eram suaves e leves, como se ele não estivesse sob pressão. Ele piscou para Mo Fan e disse algumas palavras enquanto eles passavam. Infelizmente, Mo Fan simplesmente passou por eles sem expressão. Isso era exatamente o que a frase indiferente descrevia asterisco. Fang Hui não pareceu se importar. Ao subir ao palco, ele até disse algumas palavras ao árbitro. Logo a partida começou. Amigo, há algo significativo sobre o qual você queira conversar hoje? E a conversa fiada também começou. Os fãs da tirania olharam para Fang Hui com desdém. Embora, pelas palavras dele, parecesse que havia algum pano de fundo para isso. Quem tem boa memória pensou imediatamente na quarta rodada desta temporada, quando Tirania enfrentou o Rap fora de casa. Naquela rodada, Song Qian também se encontrou com Fang Hui. Enquanto Fang Hui conversava sem parar, Song Qian respondeu com um não responderei a nada que não faça sentido, e depois ignorou Fang Hui. E pensar que Fang Hui realmente se lembraria dessas palavras. Parecia que sua conversa fiada precisava de um pouco de história para apimentar. O mestre em jogar sujo era verdadeiramente diligente. Quanto à resposta de Song Qian hoje, eu vou vencer. Foram apenas 3 palavras. Capítulo 1551, um contador inesperado. Capítulo 1551, um contador inesperado. Tradutor, Nome Umi. Editor, Nome Umi. Eu vou vencer. Esta declaração não poderia ser mais sincera. Era o que todos os jogadores profissionais procuravam. Essas 3 palavras claras e simples não suscitaram muita reação. Fang Hui riu com indiferença. Haha, você vai ganhar? Você ainda não me perguntou. Nenhuma resposta. Com certeza, Song Qian agiu da mesma forma que na quarta rodada da temporada regular. Ele ignorou quaisquer palavras sem sentido. Mas só porque ele os ignorou não significava que não os viu. Da última vez, Fang Hui não parou de falar só porque foi ignorado. E desta vez foi a mesma coisa. Sua conversa fiada não era tão densa quanto a de Huang Xiaotian, mas sua capacidade de provocar as pessoas não era pior. Song Qian seria afetado por sua conversa fiada? Ninguém sabia. Eles só puderam ver que River Sunset de Song Qian continuou com a decisão que ele havia tomado no início e seguiu em frente. Logo, os 2 personagens se encontraram no centro. Fang Hui também optou por cortar direto para o centro. Os atacantes só podiam lutar de perto, mas os mestres de que tinham opções decentes de médio alcance. Assim, o primeiro a agir foi Fang Hui. Bala Ki. O dano causado por essa habilidade não foi alto e não teve nenhum efeito de controle de multidão. Foi usado principalmente como uma habilidade de assédio para testar como o oponente reagiria. Fang Hui muitas vezes mirava essa habilidade diretamente no rosto do oponente. Então, aproveitando a bala de Ki bloqueando a visão do oponente, ele seguiria com outro ataque. Desta vez não foi exceção. A bala Ki voou diretamente para o rosto de River Sunset. Fang Hui previu rapidamente onde os ângulos mortos de seu Song Qian estariam localizados, bem como o que ele poderia fazer em resposta. Mover. Bu-Undli-Si imediatamente mudou para uma posição diferente e seguiu com outro ataque. Então ele viu River Sunset balançar os punhos. Pai. A bala que de repente explodiu em uma névoa nebulosa. O ângulo morto que Fang Hui havia previsto originalmente não era mais um ângulo morto. River Sunset de Song Qian também usou inesperadamente uma bala de Ki. Ele disparou contra o Ki Bullet do Bu-Undli-Si bloqueando. Você vai até brigar com seu veterano por algo assim? Fang Hui havia perdido a oportunidade de tomar a iniciativa, mas não iria perder a oportunidade de falar mal. Seu plano foi claramente interrompido, mas parecia que tudo estava indo conforme o esperado. Justamente quando ele encontrou um novo ângulo para atacar, ele viu um punho perfurar rapidamente a névoa. Pai! O soco ainda não havia acertado, mas o impacto entre o punho e o ar deixou escapar um som nítido. River Sunset deu um passo à frente e usou um Collapsing Fish bem na frente do Bu-Undli-Si. Fang Hui ficou surpreso e imediatamente fez o Bu-Undli-Si parar. O Collapsing Fish estava certo. O momento e a localização previram perfeitamente as ações de Fang Hui. Bu-Undli-Si quase caiu direto no soco. Uma coincidência? Assim que Fang Hui teve esse pensamento, ele imediatamente soube que não era uma coincidência, porque River Sunset seguiu com outro soco. Movimentos tão fluidos e decisivos não pareciam algo que ele tivesse inventado na hora. Esta foi uma sequência de movimentos bem praticada. O outro lado praticou especificamente para seu Ki Bullet. Fang Hui percebeu isso e ficou ainda mais surpreso. Simplificando, a técnica Ki Master que ele criou era difícil de executar com resultados escassos. Até agora, além dele, nenhum outro mestre que se preocupou em aprender. Não foi porque os mestres de Ki menosprezaram os métodos sujos de Fang Hui, mas sim porque não foi nada incrível. Foi apenas um pequeno truque. Gastar tanto tempo estudando e praticando um pequeno truque não valia a pena. No entanto, o jogador da tirania à sua frente praticou especificamente para combater esse pequeno truque. Esta não era uma situação que Fang Hui havia previsto. Foi um truque muito difícil, mas não muito eficaz, que outros jogadores não se preocuparam em aprender. No entanto, Fang Hui ficou feliz em fazê-lo. Era aqui que residia sua astúcia. Foi precisamente porque este pequeno truque era difícil de aprender que Fang Hui tinha certeza de que ninguém iria estudá-lo e analisá-lo muito profundamente. Por esse motivo, a eficácia do truque tornou-se muito maior. Mas agora, este jovem jogador do Tirania analisou inesperadamente e surgiu com um contra-ataque. Fang Hui ficou surpreso. Os pensamentos da nova geração. Ele não foi capaz de enxergar através deles?
corpo de nuvem, soco direto, chute no estômago. River Sunset completou todos esses ataques de uma só vez. Fang Hui não esperava que alguém estudasse e inventasse uma resposta ao seu truque. Desta vez, o tiro saiu pela culatra para ele. Depois que seu truque falhou, ele estava agora em uma posição muito desvantajosa. Sob o ataque feroz de River Sunset, ele não teve escolha senão recuar. Conversa fiada? Neste momento, Fang Hui queria muito, mas não teve tempo. 4 classes compunham a Superclasse Fighter. Os mestres de Ki eram os mais fracos deles em capacidades de combate corpo a corpo. Agora que River Sunset havia fechado completamente a distância entre eles, Buundo e Si estava em uma situação precária. Muitas habilidades do mestre Ki exigiam tempos de lançamento para reunir o Ki. Com o Striker socando e chutando ele, como ele poderia ter tempo para preparar alguma habilidade? Fang Hui só poderia fazer com que Buundo e Si balançasse os punhos também, esquivando-se, bloqueando e esperando por uma abertura. Mas os ataques de River Sunset foram coesos e bem pensados. Seu ritmo estava certo. Não havia nenhuma abertura à vista. Song Qian não parecia um novato. Dos atacantes do círculo profissional, mesmo os atacantes que jogaram na classe por 3 anos podem não ser capazes de fazer isso. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Eu não vou perder assim, vou? Fang Hui pensou no pior cenário. Se River Sunset conseguisse continuar assim, não havia como ele retomar a iniciativa. Retiro. Recuar, recuar. Logo Buundo e Si não tinha para onde correr. Atrás dele havia lava fervente. Eu realmente não sou capaz de fazer nada? Fang Hui ficou furioso. Mas quem ele poderia culpar? Ele havia se colocado nessa situação. Ele não havia subestimado Song Qian, mas não tinha pensado nele o suficiente. Depois que seu truque do Ki Bullet foi quebrado, ele até acrescentou algumas palavras para provocá-lo. Foi por causa dessas palavras extras que ele perdeu muito foco. Se ele estivesse prestando mais atenção às ações de seu oponente, talvez ele pudesse ter notado o ataque de River Sunset. Se ele tivesse notado isso um pouco antes, talvez não estivesse nesta situação. Infelizmente, o atual Fang Hui não teve escolha a não ser resolver o problema de Song Qian e forçá-lo a entrar na lava se ele não conseguisse sair. Esquerda, direita, frente e acima. Não havia realmente nenhuma saída? As opções disponíveis para ele pareciam estar cobertas pelos ataques de River Sunset. Pai, River Sunset finalmente acertou um soco. No final foi porque Fang Hui não conseguiu encontrar uma abertura e não teve como se esquivar do soco. Ele continuou inclinado para trás. Anteriormente, ele poderia recuar para se estabilizar novamente. Mas se ele recuasse agora, entraria na lava e sofreria enormes danos. No entanto, do ponto de vista dos telespectadores, se ele deu ou não esse passo não fez muita diferença. Havia apenas uma possibilidade: o mar ilimitado cairia na lava. Se Song Qian defendesse a costa, provavelmente venceria com uma grande vantagem. Se isso acontecesse, a probabilidade de ele derrotar o próximo jogador de rap aumentaria drasticamente. Um retorno da tirania não parecia mais tão impossível. Por um momento, todos os fãs da tirania pensaram neste cenário. Para eles, essa luta já havia acabado. No final, Buundo e Si deu um passo para trás. Diante desse tipo de ataque, qualquer jogador profissional recuaria instintivamente para tentar evitar os ataques subsequentes. Apenas a lava estava atrás dele, e Buundo e Si deslizou para dentro da lava. A multidão da tirania deu sua alegria de vitória. Eles pensaram que a luta havia acabado. Mas muito poucas pessoas notaram que quando Buundo e Si caiu, seus 2 braços se estenderam à sua frente. Depois que a metade inferior de seu corpo afundou na lava, ele bateu as mãos no chão. Terremoto de minas terrestres. Enfrentando uma situação terrível, Fang Hui fez um movimento repentino em resposta ao ataque de River Sunset. Ao cair, ele fez seu contra-ataque. Suas 2 palmas bateram no chão, enviando uma poderosa onda de choque. River Sunset, que estava bem na frente, sofreria o impacto. Fang Hui estava planejando aproveitar esta oportunidade para sair da lava. Mas antes que o Buundo e Si pudesse pular, o River Sunset já estava no ar. Todos já pensavam que a vitória de Song Qian estava gravada em pedra. Song Qian não pensavam mesmo. Seu oponente ainda tinha 63% de sua saúde sobrando. Como sua vitória foi gravada em pedra? Ele continuou acompanhando de perto os movimentos do Buundo e Si. Muito poucas pessoas notaram Buundo e Si estendendo os braços quando ele caiu, mas Song Qian era um deles. Quando o Landmine Quake aconteceu, River Sunset saltou. Então, queda de 1000 toneladas. A onda de choque do Landmine Quake danificaria River Sunset, não seria capaz de derrubá-lo por causa da queda de 1000 toneladas. River Sunset era como uma montanha quando ele desceu, bloqueando a fuga do Buundo e Si. Desta distância, Fang Hui podia ver claramente este jovem personagem, enquanto o ambiente ao seu redor parecia perder a cor. A 8ª rodada da arena do grupo. Fang Hui perdeu, Song Qian venceu. Também não foi perto. A tirania já estava comemorando há muito tempo. A vitória de Song Qian trouxe instantaneamente a tirania de volta da beira da morte. Depois de sua luta com Fang Hui, River Sunset ainda tinha 79% de sua saúde sobrando. Ele definitivamente tinha uma chance de derrotar o último jogador de rap. Com os fãs da tirania irritados, eles começaram a vaiar seus oponentes. Como os poucos jogadores anteriores do rap haviam jogado de maneira espetacular, eles não tinham como vaiá-los. Mas com Fang Hui, eles tiveram uma oportunidade.
Mesmo que Lin Jinja não tenha se saído muito bem, eles poderiam pelo menos aceitar seus esforços. Mas Fang Hui? Tudo que viram foi um tolo descuidado. Talvez esse fosse um método para fazer com que o adversário ficasse insensível às suas fintas, mas nesta partida, foi a razão pela qual ele perdeu. Fang Hui voltou aos lugares de rap em meio às vaias. A expressão de Fang Hui parecia um tanto antinatural quando ele enfrentou seus companheiros de equipe. Você é péssimo. Você foi destruído por um novato e Yoshio foi impiedoso. Nojento, Wei Shen seguiu. Nessas situações, a única maneira de você ser perdoado é se ajoelhar e implorar por misericórdia, acrescentou Tiamat Bun. Ele não estava realmente falando com Fang Hui. Ele estava conversando com Qiao Yifan, Lu Ji e Anveni, os outros novatos. Era mais como se ele assistisse a um programa e fizesse um comentário. Porra, não foi tão ruim assim. Fang Hui disse, vou para um canto e refletirei sobre o que aconteceu. Após dizer essas palavras, ele colocou as mãos atrás da cabeça e se agachou no canto, revendo a luta. Ei, isso, Shen Guogu sentiu que não era muito apropriado. Deixe-o refletir sobre isso. Yeshio não o impediu. Em vez disso, ele olhou para o último jogador de rap. Sua enorme vantagem foi reduzida a este ponto. O lado apanhado estaria sob grande pressão. Mas o próximo jogador de rap não pareceu se importar. Finalmente é a minha vez. Tang Ho exclamou. Capítulo 1552, Luta ao longo da costa. Capítulo 1552, Luta ao longo da costa. Tradutor, Nome Umi. Editor, Nome Umi. Tang Ho subiu no palco. Os fãs do Tyranny admiravam muito esse polêmico jogador. Seu estilo possuía o destemor que eles gostavam de ver. Em comparação, embora seus novatos Kim Muyun e Song Qian também fossem excelentes, eles nunca se sentiram muito bem. Neste momento, Tang Ho estaria jogando contra Song Qian na batalha final da arena do grupo. Como eles poderiam torcer contra ele e destruir seu próprio moral? Enquanto Tang Ho caminhava para o palco, ela se deparou com muito barulho. Tang Ho os ignorou. Depois que o árbitro explicou como ela deixaria o palco após o término da arena do grupo, ela foi para a cabine designada para os jogadores. Foi a batalha decisiva. Se ela ganhasse, ela interromperia o ímpeto do oponente. Todos esses fatores apenas fizeram o espírito de luta de Tang Ho aumentar ainda mais. Além do mais, os dois travaram a batalha decisiva na arena do grupo da última rodada. Naquela partida, Soft Mist de Tang Ho começou com menos saúde. Mesmo que ela tenha conseguido recuperar o atraso no final, ela ainda perdeu para Song Qian. E esta rodada? River Sunset de Song Qian tinha 79% de sua saúde restante. Desta vez, seria Song Qian quem começaria com menos saúde. No passado, Tang Ho não teria se importado com sua liderança. Mas agora, depois de experimentar o cenário profissional por si mesma e ver o quão duro os jogadores profissionais trabalhavam para vencer, Tang Ho não podia mais ficar indiferente a isso. Porque esta vitória já não dizia respeito apenas a ela mesma. Esta liderança foi conquistada através do esforço dos 4 jogadores anteriores. Indiferente? Isso seria desrespeitoso com seus esforços. Ela não podia ignorar essa pista. Ela deveria tentar ao máximo protegê-lo. Assim que a partida começou, Soft Mist de Tang Ho saiu correndo. Ela foi direto para o centro como Fang Hui fez na última rodada. Porém, em comparação com Fang Hui, todos sentiam que Tang Ho tinha uma energia diferente da dela. O mago de batalha de Tang Ho parecia grandioso e imponente. Por outro lado, o Ki Master de Fang Hui foi arruinado. Seu mestre Ki parecia estar morrendo. Aplausos. Os torcedores do rap quiseram mostrar seu apoio nesta rodada decisiva e começaram a torcer pelo seu time. Mas num piscar de olhos, os fãs da tirania o surpreenderam com seus aplausos por Song Qian. Song Qian também foi direto para o centro. A lava cobriu uma grande parte do mapa e devido à abertura do terreno, seguir um caminho indireto não tinha muito valor. Song Qian não era um jogador que gostava de rodeios. Não parecia haver nenhuma razão para ele circular, mesmo que só lhe restasse 1/5 de sua saúde. Logo, os dois lados se encontraram. River Sunset de Song Qian imediatamente desacelerou seus passos. Névoa suave de Tang Ho? Ela continuou a avançar, como esperado de alguém com esse tipo de personalidade e estilo de jogo. Song Qian suspirou. O processo de pensamento de Tang Ho era muito fácil de ser previsto pelos jogadores da tirania. Eles praticamente cresceram vendo esse tipo de estilo de jogo. Dente de dragão. Soft Mist empurrou sua lança, Dancing Fire Flowing Flames, e cortou River Sunset como uma víbora. River Sunset recuou rapidamente, esquivando-se do dente do dragão e colocando uma distância de 2 passos entre eles. Mas esta distância de 2 passos foi instantaneamente atravessada por Soft Mist, Double Stab. Sua lança voou quase na mesma rota que o dente do dragão. River Sunset recuou novamente, evitando a primeira facada. Ao mesmo tempo, ele cruzou as mãos, acolhendo a segunda facada. Bloco de lâmina de mãos vazias. Enfrentando o ataque feroz de Tang Ho, Song Qian de repente escolheu uma resposta enérgica após recuar 2 vezes. Por quê? A lava a 3 passos dele poderia ser a resposta. Foi porque ele não tinha mais para onde fugir. As pessoas que pensaram isso talvez queiram lembrar que Song Qian escolheu por sua própria iniciativa recuar, o que levou River Sunset a essa situação. Como ele respondeu? Bloco de lâmina de mãos vazias. Este movimento não foi puramente defensivo.
Confiou no sistema para bloquear o ataque e depois transformou-o em um lançamento. Havia muitas opções para o lançamento. Nesta situação atual, um striker experiente poderia facilmente usar o arremesso para mandar seu oponente para a lava a 3 passos de distância. Este foi o verdadeiro propósito de Song King. Foi uma resposta cheia de coragem e confiança. Ele também teve coragem. Acontece que diferia na maneira como os fãs de Tyranny estavam familiarizados. Sua coragem escondeu muitos esquemas. Recue rapidamente 3 vezes para incitar o oponente a persegui-lo. Ele não se apressou em usar o bloco de lâminas de mãos vazias. Em vez disso, ele esperou pelo segundo golpe do double stab. A dificuldade de execução foi maior, mas também dificultou a reação do adversário. Song King teve sucesso. As mãos de River Sunset travaram a lança de Soft Mish no lugar. Sem qualquer hesitação, o lançamento seguiu o bloqueio. Ele torceu o corpo e Soft Mish foi jogado na lava. Apenas 3 habilidades foram usadas até agora na batalha, mas um dos jogadores estava prestes a cair na lava. Com esta queda, a liderança de Rap provavelmente seria destruída. Rápido e feroz. TSK, TSK, TSK. Aqueles que não gostavam muito de Rap estalaram a língua. Mas quando Soft Mish voou, ela lançou suas Dancing Fire Flowing Flames. No instante em que River Sunset lançou Soft Mish usando o bloco de lâminas de mãos vazias, sua lança ficou livre e apunhalou em direção a River Sunset. Este foi o contra-ataque mais rápido que ela conseguiu fazer depois de ser atingida pelo bloco de lâminas de mãos vazias. River Sunset recuou mais rápido que pôde, mas ainda era muito lento. Ele estava se afastando de Soft Mish, mas a lança dela já havia atingido seu peito. Balanço do círculo. A Soft Mish no ar balançou os braços e River Sunset foi lançado no ar. Não havia nada que ele pudesse fazer contra uma habilidade de agarrar. Respingo. Respingo. Os 2 personagens caíram na lava simultaneamente. No entanto, River Sunset foi jogado mais profundamente na lava do que Soft Mish. Apenas 4 habilidades foram trocadas entre os 2. Uma pessoa caindo na lava? Errado. O resultado foi muito mais ousado do que eles poderiam ter imaginado. E essa situação era muito mais desfavorável para Song King, que começou com menos saúde. Como resultado, assim que atingiu o fundo da lava, ele rolou imediatamente. Ele precisava se apressar e se afastar e levar River Sunset para a costa. Como ele já estava na lava, ele poderia usá-la para esconder seu rolo. A situação de Tang Ho era muito menos terrível que a de Song King. Ela tinha vantagem na saúde, então não tinha medo de brigar na lava. Além disso, ela estava mais perto da costa do que River Sunset, e seria mais fácil sair dela. Um jogador normal pode pensar em usar esta vantagem para chegar primeiro à costa e estabelecer uma posição invencível. Tang Ho pensou o mesmo. Acontece que o método dela de fazer isso era mais agressivo, destruindo as terras. Ela fez Soft Mish usar uma habilidade de alto nível para saltar diretamente da lava. As chamas agarraram-se a Soft Mish, fazendo aparecer uma gigantesca bola de fogo, enquanto ela caía em direção à costa. A onda de choque da magia irrompeu para fora. Não só as ondas se agitaram violentamente, mas também criaram uma cratera profunda na costa, que de repente afundou em direção à lava. Song King pensava que Tang Ho chegaria primeiro à costa e defenderia a área para impedi-lo de sair. Como resultado, ele fez com que o rio Sunset circulasse a partir do fundo da lava. Ele sofreria mais danos da lava, mas era mais provável que conseguisse sair da lava com segurança. Ele não tinha pensado que Tang Ho faria um movimento tão grande enquanto estivesse em terra. River Sunset estava ao alcance da onda de choque de Shatter in the Lands. De repente, ele sentiu seu personagem balançar para a esquerda e para a direita e sabia que a situação não era boa. As ondas violentas seriam melhor escondê-lo. Song King queria aproveitar essa chance para voltar rapidamente à terra, quando a terra para a qual ele estava prestes a pular desabou de repente. Tendo acabado de pular da lava, a expressão de Song King ficou pálida. Sua posição foi exposta. No momento em que seus pés pousaram no chão, o chão começou a desmoronar e Soft Mish apareceu também. Não havia para onde recuar. Sua única escolha era lutar. Apesar de balançar, River Sunset soltou um passo firme. Sua mão esquerda tremia ligeiramente, enquanto sua mão direita dava um soco. Parecia um soco direto muito normal e muito lento, mas todos puderam sentir o quão pesado era o golpe. Este foi o movimento mortal do atacante, punho do imperador. Não parecia chamativo, mas o dano explosivo contido no primeiro era algo que ninguém ousava confrontar. Ninguém se atreveu. Foi por isso que Song King acreditava que este ataque criaria pelo menos uma abertura para ele. Outros talvez não, mas Tang Ho ousou, ou talvez ela simplesmente não se importasse com o que River Sunset iria fazer. Soft Mish avançou. Dragão quebra as fileiras. Dragon Breaks the Ranks não poderia ser parado. Atrás do rio Sunset havia lava, e até mesmo o chão sob seus pés poderia se transformar em lava a qualquer segundo. Tang Ho ignorou tudo isso. Soft Mish correu direto para River Sunset. Ela estava claramente planejando derrubar seu oponente na lava com ela, e isso não era algo que pudesse ser impedido. Boom! O punho de River Sunset atingiu a lança de Soft Mish. Punho do Imperador versus Dragão quebra as fileiras. Qual deles era mais forte? As pessoas testaram. Com os 2 personagens em níveis iguais, a resposta foi que as 2 habilidades eram iguais em um confronto.
É melhor que o atacante que usa o punho do Imperador não pense que ele poderia se manter firme, e o mago de batalha que usa o Dragon Breaks The Ranks não pense que ele poderia ultrapassar o punho do Imperador. Mas esse tipo de teste não tinha sentido. Os personagens eram classes diferentes com diferentes conjuntos de equipamentos. Na prática, era impossível que os personagens estivessem exatamente no mesmo nível. Além disso, em combate real, havia muitos fatores em jogo que poderiam afetar a prioridade das habilidades. Os próprios personagens e suas circunstâncias podem afetar o resultado de um conflito entre duas habilidades. Neste confronto, parecia que o punho do Imperador de River Sunset tinha vantagem. Não só o Dragon Breaks The Ranks de Soft Mist não conseguiu ultrapassá-lo, mas Soft Mist foi repelido pelo soco. Pensar que alguém usando o Dragon Breaks The Ranks seria forçado a recuar. Foi realmente uma visão rara. Mas novamente, para que o personagem atingido pelo punho do Imperador não fosse surpreendido, o poder de Dragon Breaks The Ranks também poderia ser visto claramente. O punho do Imperador de River Sunset tinha vantagem, mas sua situação não era muito melhor. Ele estava originalmente parado em um terreno em ruínas. Após o impacto do confronto, o chão não conseguiu mais sustentá-lo, e metade do corpo de River Sunset desapareceu na lava junto com o chão. Song Qian imediatamente fez River Sunset pular. No final, o punho do Imperador lhe deu uma abertura. Mas esta pequena abertura já havia sido esgotada com o seu salto. Antes que River Sunset pudesse pousar de volta no chão, Song Qian viu Dancing Fire Flowing Flames de Soft Mist mostrar suas presas para ele. Dragão ascendente voa no céu. Soft Mist usou ferozmente esse ataque de alto nível enquanto era forçada a recuar. O impulso de Dragon Breaks The Ranks não foi pouca coisa. Embora o punho do Imperador a tivesse forçado a recuar, ela não ficou atordoada por muito tempo com o impacto e rapidamente foi em sua perseguição. Se o solo abaixo do rio Sunset não tivesse cedido, ele não estaria em um local perigoso. Foi por causa daquele mergulho na lava que ele precisou dar aquele salto. A abertura que ele criou já havia sido corrigida por um dragão ascendente. Capítulo 1553. Como uma bandeira balançando no ar. Capítulo 1553. Como uma bandeira balançando no ar. Tradutor. Nome-me editor. Nome-me ossos de ferro reforçados? Queda de 1000 toneladas? Não é bom. Nenhuma dessas habilidades poderia permitir que ele tancasse o Rising Dragon Swords The Sky. Esse ataque possuía prioridade de captura, portanto, ignorou os efeitos da super armadura. Rising Dragon Swords The Sky só poderia ser evitado, não bloqueado. Selo Águia. River Sunset pisou no ar, levantando-se, mas não foi o suficiente. Apenas este ligeiro aumento na elevação não seria suficiente para sair do alcance do Rising Dragon Swords The Sky. O dragão mágico rasgou o ar enquanto abria as mandíbulas para morder o rio Sunset. Mas logo antes que pudesse fechar suas mandíbulas, River Sunset parou de repente e torceu seu corpo, chute redemoinho. Essa habilidade não era uma habilidade de movimento, mas mudou sua postura. Suas duas pernas passaram por cima do dragão, quando de repente, o dragão torceu a cabeça. Dragão levanta a cabeça. Todos ficaram surpresos. Esta era a técnica característica de Yeshil naquela época, mas hoje em dia, os magos de batalha da nova geração estavam dominando a um após o outro. Primeiro foi San Xian, agora era Tang Hou. Os jovens superarão os velhos. E no cenário competitivo da glória, foi essa busca que fez o cenário florescer. Dragão ascendente sobe no céu, acerte. O dragão reprimiu River Sunset. Uma luz deslumbrante o envolveu quando a magia explodiu. River Sunset foi lançado no ar acima da lava. Quando a habilidade terminou, ele caiu na lava. River Sunset moveu-se junto com as tumultuosas ondas de lava. Recuperação rápida e depois salte. Song Qian reagiu extremamente rápido sem perder um único segundo. River Sunset não tinha mais saúde para nadar até a costa distante. Cada segundo na lava foi um golpe para ele. Rising Dragon Swords The Sky teve uma animação de final longo. Durante esse tempo, ele precisava voltar para a costa. Era sua única chance de retorno. Depois que ele pulou, ele estava bem próximo à costa. Com outro salto, River Sunset estava prestes a pousar de volta na costa. Soft Mist só poderia começar a se mover novamente. A uma distância de vários passos, não foi possível para ela chegar instantaneamente a River Sunset e interceptá-lo. No entanto, ela ainda poderia enviar caçadores mágicos. Uma bola de luz azul e roxa disparou em direção ao rio Sunset. A luz azul era um Ice Chaser que foi criado quando ela usou Double Stab. A luz roxa era um Dark Chaser que foi criado quando ela pousou Circle Swing. Tang Hou não usou imediatamente esses artilheiros e agora parecia que sua decisão havia valido a pena. River Sunset ainda estava no meio do salto e não conseguia se esquivar. Os dois chazers explodiram, e desses dois chazers, o CC do Ice Chaser entrou em vigor. Para cada nível do Ice Chaser, a defesa física do Battle Mage aumentaria em 2%. Para um mago de batalha com proficiência em armadura de couro, não era um buff muito grande. O buff de força dos Fire Chazers foi muito melhor, e o buff de velocidade de ataque dos Light Chazers foi mais útil. No entanto, quando o Ice Chaser atingiu o alvo, seu efeito CC foi o melhor de todos os 5 tipos de Chazers. O Ice Chaser atordoou o alvo brevemente e teve 50% de chance de diminuir a velocidade de movimento do alvo. Este era o efeito para um caçador de gelo nível 1 e já era muito útil aproveitando o estado de atordoamento de River Sunset. Soft Mist avançou. Ela enfiou a lança e o ar começou a estalar, golpe do meteoro dos 100 dragões.
Inúmeras lanças escarlates apareceram. Era tarde demais para Song Qian ativar uma habilidade de super armadura como ossos de ferro reforçados. Bem quando o atordoamento de River Sunset passou, a lança o alcançou. Então mais ataques se seguiram. À medida que Soft Mist diminuía a distância, os ataques tornavam-se cada vez mais densos. Finalmente, ela chegou a 2 passos do River Sunset e lançou o River Sunset no ar. Cada ataque dela considerava cuidadosamente como o ataque afetaria o alvo. Apesar de precisar manter um ritmo rápido, ela ainda era capaz de fazer esses cálculos com precisão. Não havia dúvida de que Tang Ho merecia o título de melhor estreante desta temporada. O ataque final do Undead Dragon Meteor Striker enviou River Sunset em um novo ângulo no ar. Gotas de sangue escorriam de sua figura voadora. Quem sabia quanto dano seu combo causou em River Sunset? Agora, os dois estavam cara a cara. As chamas flutuantes do fogo dançante de Soft Mist saltaram e um Sky Strike atingiu River Sunset, lançando no ar então, esmagador dracônico. Soft Mist balançou para baixo como uma ponta, enviando o River Sunset em direção à lava. O Draconic Crusher de alta prioridade enviou River Sunset para a lava pela terceira vez. A onda de lava criada pelo mergulho do rio Sunset tinha mais de 2 pessoas de altura, atingindo altura suficiente para espirrar na névoa suave. Tang Ho ignorou o dano e seguiu com outro ataque. Tempestade de vento rodopiante de nuvens. Sua lança torceu, produzindo um redemoinho de magia que disparou em direção à lava, dando ao ataque uma cor ainda mais profunda. Chamas escarlates engoliram River Sunset e não havia nada que Song Qian pudesse fazer. O Draconic Crusher anterior forçou um knockdown. Até que River Sunset estivesse no chão, ele não seria capaz de se mover. A tempestade de vento giratório de nuvens misturou-se com a lava, atingindo o River Sunset e forçando-o a cair no fundo do chão de lava. Rolar. Song Qian imediatamente fez o River Sunset rolar. Quando ele viu de cima, as chamas flutuantes do fogo dançante nas mãos de névoa suave descem como um relâmpago. Dragão furioso atinge o coração. Os sucessivos ataques fizeram com que a lava circundante empurrada fosse incapaz de retornar. Um pedaço vazio de chão foi descoberto na lava. River Sunset estava rolando no chão, quando a lança de Soft Mist atravessou seu coração e o prendeu no chão. A lava inundou de volta. Em um piscar de olhos engoliu River Sunset, que estava dobrado como um pequeno camarão, e depois Soft Mist, que o arpoou. Glória! O vencedor estava determinado. Tang Ho venceu. Feliz havia vencido. E quem ganhou fez isso da forma mais chamativa possível. A cena fez o lado da tirania se sentir estranho. Quando Soft Mist jogou sua lança para baixo, River Sunset ficou pendurado no topo da lança como um camarão. Ele quase parecia uma bandeira balançando no ar. Quando Song Qian saiu da cabine do jogador, ele viu seu personagem pendurado na lança do oponente. Vergonhoso? Song Qian ficou um pouco envergonhado, mas também sabia que era apenas Tang Ho aproveitando a oportunidade para desferir o golpe fatal. Tang Ho não estava tentando humilhá-lo de propósito. Ele estava mais preocupado com o fato de não ter conseguido vencer essa batalha decisiva. Ele não conseguiu corresponder às expectativas de todos. Isso foi o que mais o deixou desapontado. Os fãs da tirania não estavam de bom humor. Um Striker perdendo para um Battle Magé lembrava as dores do passado. Wenqin havia perdido para Yeshiu no primeiro round, e na luta entre os símbolos do futuro das duas equipes também sofreram uma derrota. Song Qian jogou bem o suficiente. Ele eliminou a liderança de Rap e deu à tirania uma oportunidade de vencer. Mas no final, a tirania perdeu. A cena final de River Sunset pendurado na lança de Soft Mist só piorou a dor. Mesmo assim, quando Song Qian desceu do palco, eles aplaudiram-no. Eles não queriam que seu futuro perdesse a esperança. Eles sempre encorajariam e torceriam por seus jogadores. A preocupação demonstrada pelos fãs da tirania só fez Song Qian se sentir ainda mais envergonhado. Depois de retornar para seus companheiros, ele sentiu que não poderia enfrentá-los. Não se culpe. Você jogou muito bem. Foi porque jogamos mal que deixamos um fardo muito grande para você, disse Lin Jinjian. Ele havia jogado o pior na arena do grupo hoje. A tirania ficar para trás foi praticamente culpa dele. Ao consolar Song Qian, ele também empurrou a culpa para si mesmo. Você tem que vencer da próxima vez. Wenqin não falou muito e simplesmente expressou suas expectativas para o futuro. HM? Não é um problema muito grande, não? Perder por um ponto na arena do grupo praticamente não é diferente de empatar. Zhang sentiu que a atmosfera parecia anormalmente sombria. Ele esperava poder levantar o ânimo de todos. Ainda há uma diferença, respondeu Zhang Xinji imediatamente. Zhang estava indefeso. O vice-capitão deles era muito sério. Se perdemos por 2 pontos, por 1 ponto, por 0 pontos ou se ganhamos por 1 ponto, por 2 pontos, nada muda, disse Wenqin. Temos que vencer a competição por equipes. Claro, isso é óbvio. Definitivamente. A tirania reorganizou seus pensamentos, pronta para enfrentar a verdadeira batalha decisiva na partida de hoje. Quanto a Feliz, a vitória decisiva de Tang Ho naturalmente deu ao time um impulso ao moral, mas eles permaneceram lúcidos em sua excitação.
Se eles realmente venceram ou perderam esta partida dependia da batalha seguinte. As duas equipes olharam para a tela do estádio. O mapa de competição por equipe seria escolhido em breve. Ao mesmo tempo, haveria uma descrição simples, permitindo que os dois jogadores organizassem sua escalação de acordo. A escolha do mapa começa. A tecnologia de projeção exibia um grande ponto de interrogação no centro do palco que continuava girando. Jim. O toque nítido ecoou pelo estádio. O mapa foi escolhido e a tela eletrônica exibia o nome do mapa, Seven Color Spring. No centro do palco, a tecnologia de projeção começou a revelar lentamente a estrutura do mapa. As duas equipes imediatamente começaram a observar e discutir até que o árbitro chamou as duas equipes para subirem ao palco. A multidão imediatamente se acalmou. Todos olharam para as duas equipes para ver qual dos 6 jogadores seria enviado ao palco. Eles saberiam em breve. Primeiro foi a tirania. Não houve brincadeira. Praticamente no momento em que o árbitro os chamou, 6 jogadores levantaram-se juntos e caminharam em direção ao palco. Nvenkin, Lin Jinjian, Zhang Song Qian, Zhang Xinji, Qin Muyun. Capítulo 1554. Aleatório. Capítulo 1554. Aleatório. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Os 6 jogadores do Tyranny eram os 6 habituais, embora tenha sido um tanto surpreendente que eles tenham escolhido Song Qian para jogar. Afinal, ele havia perdido de forma bastante embaraçosa pouco antes na arena do grupo. Era improvável que ele não fosse afetado pela perda. A seguinte competição por equipes foi extremamente importante. Teria sido menos arriscado enviar o mais experiente Bai Yanfei. No entanto, no final, a tirania confiou em seu jovem general, colocando-o em campo nesta batalha crucial e decisiva. Não é hora de treinar seus novatos. Pan Lin não pôde deixar de criticar esse arranjo. Haha Li e Bibo, que já fez parte do Tyranny, riu. Eles não o fazem jogar pela experiência. Eles têm confiança absoluta nele, é isso. Os jogadores do Tyranny precisam desse tipo de confiança e coragem. Pan Lin ficou sem palavras. Essa confiança absoluta em Song Qian não era racional. Os generais da tirania estavam realmente planejando confiar talvez sua última oportunidade por um motivo como esse? Enquanto os dois conversavam, os 6 jogadores do rap levantaram-se e caminharam em direção ao palco. Yu Xiu, Su Mushen, Fang Hui, os 3 jogadores ao estar experientes. Esses 3 sempre foram o núcleo da rap e as posições mais estáveis na competição por equipes. Anveni, clérigo de rap, também teve uma posição estável na competição por equipes por causa de sua classe. Então foi Tang Hou. Ela tinha acabado de esmagar o ímpeto da tirania na arena do grupo. Em seu confronto com o novato da tirania, Song Qian, ela venceu de forma dominadora. O fato de ela merecer o título de melhor estreante estava se tornando cada vez mais convincente. Finalmente, o 6º jogador foi Lu Ji. Ele jogou menos vezes na temporada regular, mas na primeira rodada do jogo das semifinais de rap contra Tyranny, ele sozinho mudou a situação, provocando uma discussão acalorada entre a comunidade. A discussão foi interrompida por um momento pela partida entre Sansara e Tiny Herb, mas quando chegou a hora do segundo jogo entre Rap e Tyranny, o nome de Lu Ji aparecia frequentemente na discussão e nas previsões. No segundo jogo, a tirania escolheu o mapa e Rap não enviou Lu Ji. O mapa que a tirania escolheu realmente não tinha áreas que pudessem ser desmanteladas. A tirania mostrou alguma preocupação com Lu Ji. Para este terceiro jogo, depois de obter uma visão geral do mapa aleatório, Rap imediatamente enviou Lu Ji nesta importante partida decisiva. Este mapa foi preparado especificamente para os playoffs. Nunca tinha sido visto antes, então não era possível que alguém tivesse feito qualquer preparação para isso. Será que a capacidade de Lu Ji de entender instantaneamente a estrutura do terreno e depois desmontá-la era real? Por um momento, a discussão começou a girar em torno de Lu Ji. Pan Lin sentiu que a tirania foi ousada, ousando enviar Song Qian. Agora, ele não tinha ideia do que dizer para Rap. Não importa como você diga, Song Qian foi o principal candidato ao título de melhor estreante nesta temporada. Isso foi uma prova de sua habilidade. Quanto a Lu Ji, nas poucas vezes em que apareceu na temporada regular, raramente fez jogadas especialmente boas. Só nas semifinais dos playoffs ele de repente atraiu a atenção de todos. No entanto, Pan Lin não acreditava nessa sua suposta habilidade. Se Lu Ji não tivesse essa habilidade, então a aparência de Lu Ji não era um blefe? Então o que? Não houve então. Rap enviou um novato inexperiente e mediano como diversão. Era muito mais arriscado do que a tirania colocar Song Qian em campo. Em meio ao clamor, os jogadores dos dois times se alinharam no centro do palco. Só depois que o árbitro confirmou suas escalações seus nomes foram exibidos na tela. Os dois lados apertaram as mãos silenciosamente. A atmosfera tensa dominou tudo. O ar parecia ter ficado sólido. Os jogadores completaram silenciosamente a cerimônia pré-jogo e, sob as instruções do árbitro, dirigiram-se às respectivas cabines de jogadores. Não houve provocação de ninguém. Ninguém tentou sondar a mentalidade do outro lado. Também não houve comportamento de amigos primeiro, competição depois. A batalha que decidiria seus esforços durante todo o ano começou assim. O público podia sentir essa opressão terrível e também ficou em silêncio. Se até os espectadores estivessem assim, como se sentiriam os próprios jogadores? As duas equipes surgiram no mapa. Este mapa, Seven Color Springs, tinha o formato de um quadrado.
Os locais de spawn não eram os cantos habituais, mas sim nas posições de 12 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas. O que foi mais surpreendente foi que as duas equipes não surgiram de forma simétrica entre si. O Team Rap apareceu na posição das 6 horas, enquanto o Team Tirania apareceu na posição das 3 horas. Esta foi a primeira vez que os locais de spawn quebraram as tradições da glória. Mas novamente, sejam as regras da aliança ou as regras competitivas, nenhuma delas especificou que os locais de spawn precisavam ser opostos um ao outro. Porém, pelos numerosos mapas ao longo dos anos, parecia ser um acordo tácito. No entanto, nesta batalha crucial, este acordo tácito foi quebrado, levando imediatamente a uma grande comoção fora do palco. Seus locais de desova não são simétricos. Pan Lin ficou surpreso. Treinador Lee, como você acha que isso afetará a partida? Isso definitivamente terá um efeito na partida. As duas equipes não sabem sobre esta situação. Eles provavelmente presumirão que seus oponentes surgiram no lado oposto e, com base nessa suposição, farão previsões sobre quando e de onde o adversário poderá vir. Mas com a situação atual, as previsões das duas equipes estarão erradas. Seu primeiro encontro será uma surpresa para ambas as equipes. Será um teste de sua velocidade de reação e capacidade de adaptação a situações inesperadas. Qualquer lado será capaz de descobrir o motivo do problema. O mais rápido terá uma melhor compreensão da situação. Lee e Bibo fez uma análise bastante demorada. As duas equipes também começaram a se movimentar. Depois que suas intenções gradualmente se tornaram claras, a multidão mais uma vez entrou em comoção. A tirania direta e direta não perdeu suas características inerentes neste mapa aleatório e foi direto para o centro. Por outro lado, Rap fez um desvio e se dividiu em dois grupos. Lord Green, Dancing Rainbow e Sea e Little Cold Hands foram para a esquerda, enquanto Soft Mist de Tang Ho foi para a direita. Se as duas equipes tivessem surgido normalmente em extremos opostos do mapa, a equipe Tirani teria sido pega em um ataque de pinça pela esquerda e pela direita. No entanto, com a Tirania chegando na direção das 3 horas, a névoa suave de Tang Ho colidiria com toda a equipe Tirania sozinha primeiro. A velocidade de movimento de um indivíduo era mais rápida que a velocidade de movimento de um grupo. Os locais de desova assimétricos representavam problemas para Rap. Do ponto de vista do tempo, Tang Ho definitivamente não seria capaz de esperar que a Tirania viesse de lado. As três partes continuaram a avançar nos seus respectivos caminhos. O grupo de 4 jogadores de Rap foi ignorado pela tecnologia de projeção e pela transmissão. Todos estavam observando os movimentos da Tirania e Tang Ho, prevendo onde eles se encontrariam com base em suas velocidades de movimento. A equipe de transmissão tinha gente para analisar e ajuda de software. Logo, a tela exibiu um desenho mostrando suas prováveis rotas. Então, um ponto vermelho brilhante foi colocado onde os dois lados se encontrariam. A câmera deu um zoom e mostrou o terreno deste local. O terreno não era favorável para Tang Ho. Se o terreno fosse plano, ela seria capaz de perceber a tirania de longe. Ela teria muito tempo para se ajustar e não precisaria se preocupar. No entanto, esta primavera das 7 cores não era um mapa plano. Os 4 locais de desova estavam situados em 4 terrenos elevados. O resto do mapa estava preenchido com terreno íngreme e íngreme. Este mapa era bastante semelhante a uma área de cânion. Acontece que estava misturado com outros elementos. Em particular, a primavera de 7 cores no meio não combinava com o cenário de uma região montanhosa desolada. As áreas ao redor da nascente eram verdejantes e exuberantes. As sombras das árvores cobrindo as águas da nascente. Quando a luz passou pelas folhas, o reflexo da luz brilhou com 7 cores. À medida que as folhas balançavam ao vento, as 7 luzes coloridas também se moviam, criando uma exibição psicodélica de luz. A Soft Mist de Tang Ho não seria capaz de alcançar a Seven Color Spring. Seu caminho era restrito por 2 terrenos elevados à sua esquerda e à direita, e o Team Tirani estava indo em direção à junção do cânion à frente do lado leste. Foi onde a transmissão previu que os dois lados se encontrariam. Talvez não fosse exatamente em ponto, mas os dois lados certamente se encontrariam nessa junção. O que importava era a distância entre os dois lados quando se notavam. Esta distância decidiria o destino de Tang Ho. Ninguém acreditava em um milagre como um V5. Quando os dois lados se encontrassem, Tang Ho definitivamente estaria fugindo para salvar sua vida. Os fãs do Rap estavam naturalmente muito ansiosos. Eles não sabiam como as coisas poderiam melhorar. A velocidade e direção do movimento do Soft Mist não mudaram. Ao se aproximar daquele cruzamento, Pan Lin respirou fundo, esperando o momento em que os dois lados colidissem. À medida que os dois lados se aproximavam, as previsões tornaram-se cada vez mais precisas. Parecia que os dois lados se notariam a uma distância muito próxima. A situação estava ficando cada vez pior para Rap. Eles estão perto. Só mais um pouquinho. A voz de Pan Lin começou a ficar mais alta enquanto ele olhava para a cena. Logo, é a entrada da conjuntura. Soft Mist está correndo em direção a ele. Correndo. Ela parou? Pan Lin estava prestes a gritar, ela foi atacada. Mas no final, ele não foi capaz de dizê-las. A Soft Mist de Tang Ho parou inesperadamente no instante em que ela chegou ao momento. O que está acontecendo? Pan Lin ficou intrigado. Soft Mist já havia começado a recuar. Ela ficou presa ao lado de uma parede enquanto recuava cuidadosamente. O cinegrafista percebeu o problema e mudou para o ponto de vista de Tang Ho. Esse ponto de vista não mostrava apenas o que Tang Ho viu, mas também o que ela estava ouvindo. Passos.
foi o som de passos confusos. Capítulo 1555. Uma coincidência desconhecida. Capítulo 1555. Uma coincidência desconhecida. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Encontrei 5. Tang Ho digitou rapidamente no chat de rap. Ela também deu as coordenadas do Soft Mist. O público ficou surpreso. A equipe Tirania ainda nem tinha aparecido em sua vista, mas apenas através daqueles passos confusos, ela conseguiu deduzir que havia 5 pessoas? Ela deve estar bastante confiante em suas habilidades auditivas. Vários jogadores profissionais fecharam os olhos e tentaram, mas mesmo sabendo que havia 5 pessoas ali, não conseguiram distinguir entre esses passos. Tudo o que conseguiram foi que havia mais de uma pessoa. Onde eles estão? Yishio ficou surpreso. Do leste. Isso não pode estar certo. Tang Ho não teve tempo de continuar conversando com Yishio. Embora ela tenha notado os movimentos da tirania com antecedência e recuado, a área do desfiladeiro era muito plana e reta. É verdade que ela poderia recuar, mas não havia onde se esconder. Durante este tempo, os 5 jogadores da tirania chegaram à entrada do cânion. Esperar que eles não parecessem corretos não era realista. Quando um cruzamento era alcançado, os jogadores profissionais sempre verificavam os arredores por instinto. Como resultado, a tirania rapidamente notou a névoa suave de Tang Ho. Todos na tirania ficaram surpresos. Para jogadores experientes, assim que o tamanho do mapa era conhecido, estimar aproximadamente a que horas os dois lados se encontrariam era uma tarefa fácil. Eles só viram Soft Mist, mas mesmo considerando que um indivíduo se movia relativamente mais rápido que um grupo, encontrá-la aqui não deveria ser possível. Os locais de desova eram diferentes do normal. Os espectadores podiam ver com seus próprios olhos, mas para os jogadores no palco não havia como pensar em algo que nunca havia acontecido antes. Como o resultado fosse tirania ou feliz, todos ficaram perdidos. Eles não foram capazes de descobrir qual era o motivo. A resposta de Rap foi bastante simples. Tang Ho era apenas uma pessoa. Ela estava em uma situação 1v5. O que mais havia para pensar? Os 36 estratagemas. Se tudo mais falhar, recue. Mas foi mais complicado para a tirania. Isca? Armadilha? Essas palavras passaram por suas cabeças. Como resultado, embora Tang Ho estivesse sozinha, eles não ousaram atacá-la precipitadamente. Diante deste mapa desconhecido, eles pensaram sobre isso e sentiram que Rap devia ter descoberto algo particular sobre esta área. De que outra forma Tang Ho poderia ter chegado a esta área tão anormalmente rápido? Se Soft Mist já estava aqui, quem sabia se havia outros atrás dela? Tang Ho não pensou muito. Primeiro, recue. Mas vendo a tirana hesitar, ela imediatamente relatou a informação à equipe. O resto de Rap estava correndo para a localização de Tang Ho. Assim que Yishio viu o relatório, ele imediatamente descartou sua análise anterior. Sua análise anterior foi a mesma da tirania. A tirania deve ter encontrado algum tipo de segredo neste mapa para poder chegar àquele local tão rápido. Mas quando Tang Ho relatou que a tirania estava hesitando sobre se deveriam persegui-la, Yishio sabia que sua análise estava errada. Para uma equipe como a tirania hesitar tanto, isso significava que eles deveriam estar muito apreensivos com a situação. A partir disso, ficou claro que eles não esperavam encontrar ninguém da Rap lá. Em outras palavras, o encontro com Soft Mist foi uma surpresa tanto para eles quanto para Rap. Portanto, deve haver um motivo diferente, levando à ocorrência desta situação anormal. Devido a esta pequena diferença, Rap estava um passo à frente da tirania na resolução deste mistério. Eles pelo menos sabiam que a tirania não tinha iniciativa. Foi um encontro surpresa. Nesse caso, tente assediá-los. Yishio enviou uma mensagem. Molestar? Tang Ho ficou surpreso. Ela obviamente sabia o que a palavra significava. Acontece que o assédio exigia um pouco de sutileza. Não era o forte de Tang Ho. Ela também não tinha experiência em ler a situação, por isso foi uma tarefa bastante difícil para ela. Dê a eles algo mais em que pensar e Yishio explicou suas intenções. Entendi, Tang Ho não era estúpido. Foi um 5v1, mas a tirania estava hesitante. O outro lado estava claramente apreensivo com alguma coisa. O significado de Yishio era fazer um blefe e induzi-los a pensar que suas dúvidas estavam corretas. Voltar e atacar? Tang Ho ponderou sobre isso. Por enquanto, ela fez Soft Mist parar de recuar. Essa pausa repentina ampliou a sombra de dúvida nos corações da tirania. Eles estavam hesitando anteriormente, mas quando perceberam o quão rápida e decisiva foi a retirada da Soft Mist, eles gradualmente se tornaram conscientes das dúvidas de Tang Ho em relação a eles. Justo quando eles estavam prestes a chegar à mesma conclusão que Yishio, Soft Mist parou de repente e se virou para olhar para eles. Foi porque eles não avançaram que o outro lado não teve outra escolha? O que significava que o outro lado havia armado isso e realmente tinha sido uma isca? Tang Ho ainda estava pensando em como assediá-los. Mas ela não tinha pensado que o outro lado analisaria seu movimento dessa forma. Apenas essa pausa deixou o outro lado em dúvida. Tang Ho já os estava enganando. Mas neste momento, Zhang Xinji da tirania ordenou, nós atacamos. Ah? Zhang Jiali ficou um tanto surpreso. Se a ordem tivesse vindo de Anvenkin, ele não teria ficado surpreso. Só que o capitão deles não se importaria em pensar se era uma armadilha ou não, basta usar a força bruta para rompê-lo. Mas Zhang Jiali era diferente. Ele sempre considerou cada detalhe, por menor que fosse, mas estava disposto a correr tal risco apesar de estar no desconhecido? Avance e tenha uma visão clara.
Eu vou me curar. Zhang Xinji esclareceu. Ele não falou muito, mas sua agressividade e ousadia transpareceram. Não foi uma agressividade ou ousadia em termos de ofensa, mas em termos de cura. Zhang Xinji estava afirmando, vá olhar, eu vou te proteger, usando a força para suprimir, mas desta vez eles não estavam confiando na ofensa, mas na cura. Essa agressividade não ocorreu sem cautela. O estilo de jogo de Tirani e Zhang Xinji nunca faltou cautela. Entendido. Seguiremos em frente. As das Lin Undred Blossoms de Zhang Jiali imediatamente saíram correndo. Para este tipo de reconhecimento, uma aula de longo alcance era mais segura. Qin, proteja o curandeiro, ordenou Anvenkini e então Desert Dash avançou também. Seguiu-se Dark Thunder de Lin Jinjiang. Song Qin seguiu a ordem e River Sunset manteve-se perto da rocha imóvel de Zhang Xinji. A equipe Tirania finalmente avançou. No entanto, eles ainda exibiram uma postura defensiva. Eles estão vindo, Tang Hou relatou aos seus companheiros de equipe, e Soft Mist se virou e recuou novamente. Já? Quão decisivo? Proteja-se. Yi Xiu respondeu. Se ele tivesse dito isso a mais alguém, provavelmente eles teriam vontade de chorar. Foi um 1v5. Dizer proteja-se foi mais fácil falar do que fazer. Fim do vídeo.